Um garoto foi assassinado pelo rei, reencarnando como um príncipe sortudo de uma família nobre, com poder mágico ilimitado e um heraldo sem limites. Era uma vez um mago comum que estava à beira da morte causada pelo rei e seus cortesãos, pois era um plebeu desprezível e um mago fraco e fracassado. Então, o rei ordenou que ele mostrasse um pouco de sua magia antes de morrer. Quando o mago tentou usar qualquer uma de suas habilidades, ele não conseguia usar suas habilidades em toda a sua força, o que fez com que o rei o ridicularizasse e lhe dissesse que a coisa mais importante que um mágico possui é pedigree, talento e perseverança. Em seguida, usou sua habilidade mágica para eliminá-lo, e suas últimas palavras foram que a diligência não compensava a falta de talento, seja o que for, e que a magia não aceitaria uma pessoa como ele para usá-la. Apesar da dor que estava sentindo, a capacidade do nobre de usar magia o impressionou, seja o que for, e que a magia não aceitaria uma pessoa como ele para usá-la. E ele desejou ter aprendido mais para poder usar magia como quisesse. Após um curto período de tempo, o mago recuperou a consciência e se viu dormindo em um berço, com um grupo de empregadas olhando para ele com entusiasmo. Ele pensou a princípio que elas eram inimigas e decidiu se defender, mas ficou surpreso ao ver que sua mão era muito pequena e, ainda assim, conseguiu lançar uma enorme bola de fogo em direção a elas, fazendo um grande buraco em seu quarto, enquanto todos comemoravam nas ruas e praças o nascimento do 7º príncipe do reino de Cello, Lloyd. Anos depois, Lloyd estava se escondendo das criadas em um canto do palácio e, depois de conseguir se afastar de sua vista, continuou seu caminho. Ficou surpreso quando o séquito de seu pai apareceu diante dele, então pediu que não dissessem às criadas que o viram. Um deles lhe ofereceu se juntar a eles em uma caçada, mas logo percebeu que havia desaparecido de sua frente depois que correu apressadamente antes que qualquer criada pudesse encontrá-lo. E eles perceberam que não havia sentido em conquistar seu favor, pois ele estava fora da disputa pelo trono devido à sua juventude em comparação com seus irmãos. Então, lembraram-se de que ele tinha habilidades sobrenaturais, já que falava desde o nascimento, preferia ler livros de feitiços em vez de histórias infantis e se recusava a mamar naturalmente como qualquer nobre. Isso o colocava na posição do grande mago William Birdle, como se tivesse renascido. Então, Lloyd continuou a correr e se esconder da vista das criadas. As criadas pareciam felizes e desfrutando de sua nova vida após ser ressuscitado como o príncipe mais jovem de uma família nobre. O que o intrigava era que ele ainda tinha memórias de sua vida anterior e decidiu seguir a mesma filosofia que adotou em sua vida passada, dedicando-se ao aprendizado de magia. Enquanto fugia das criadas, ele acidentalmente entrou na biblioteca do palácio e ficou maravilhado ao ver uma enorme quantidade de livros mágicos, além da Academia de Magia Salon. Quando ele pegou um dos livros, uma das criadas, chamada Silfa, conseguiu encontrá-lo. Mas ela é basicamente a criada responsável por treiná-lo na arte da espada. Depois de praticarem por um tempo no pátio do palácio, Lloyd achou que não havia sentido em aprender a usar uma espada, já que era o mais novo de seus irmãos e não tinha chance de herdar o trono. Ela lhe disse que a vida não se resume apenas à sucessão real, mas que ele deveria saber como manejar uma espada como membro da família real. Ele achou que deveria exibir suas habilidades na frente dela para que pudesse terminar o treinamento antes do anoitecer. Enquanto continuavam praticando, Silfa admirava sua força crescente ao longo do tempo, enquanto Lloyd usava magia de controle para acompanhar cada movimento dela, mas sempre acabava derrotado devido às diferenças físicas entre eles. Desta vez, ele decide trapacear um pouco demais e usar habilidades de aumento físico para superá-la. Ele descobre que pode enfrentá-la e lutar com igual força, até decidir, de repente, fazer um movimento diferente e surpreendê-la com um golpe. Mas ele fica rapidamente surpreso ao descobrir que ela tem trapaceado o tempo todo e acaba perdendo, como de costume. Ela então admira sua habilidade e astúcia em usar 2 feitiços ao mesmo tempo, o que é difícil até para os magos da corte. Enquanto Lloyd se sentia frustrado porque, na verdade, estava usando 4 feitiços, não 2. À noite, Lloyd tentava escapar de Silfa, que o forçava a tomar banho com ela e as outras criadas, recusando-se a deixá-lo sozinho para que ele não se entregasse demais à leitura de magia e o avisando que o demônio dos livros proibidos o devoraria se ele não fosse obediente. Lloyd estava surpreso por haver demônios e livros proibidos neste mundo também. Uma das empregadas lhe contou que, há muito tempo, o reino estava prestes a ser destruído. Mas, após o sacrifício de muitos magos, conseguiram selar o demônio dentro de um livro, e o demônio era chamado de Grimório. Silfa achou que isso era um conto de fadas, sem base na realidade, e que Lloyd não poderia estar realmente com medo de uma história assim. Eles acabaram brigando sobre quem o levaria para dormir em seu quarto naquela noite, enquanto ele conseguiu passar por eles e decidiu ir até onde o livro proibido estava no porão do palácio. Depois que todos foram para a cama, Lloyd usou um feitiço de furtividade para entrar na biblioteca proibida sem ser visto pelos guardas, que estavam confiantes de que ninguém conseguiria passar pelo seu sistema de segurança e pela barreira impenetrável criada por um grupo de magos com dezenas de feitiços. Quando Lloyd chegou à barreira, conseguiu destruí-la facilmente graças à sua força. Então, ele ficou empolgado ao ver uma grande coleção de artefatos mágicos proibidos, livros, e queria explorá-los todos. Então, ele ficou surpreso com um dos livros que se movia sozinho. Então, o demônio selado dentro saiu, e ele admirou a força com a qual conseguiu quebrar o selo da porta. Então, revelou-se que era o demônio Grimório, quem ouviu sua história das criadas, e quando ele pediu que quebrasse seu selo para libertá-lo em troca de muito dinheiro. Mas Lloyd logo descobriu sua mentira, ao perceber que ele havia transformado a poeira em moedas de ouro. Então, ele lhe disse que não pretendia libertá-lo de seu selo para que ele não se tornasse uma ameaça ao reino em que vive e aprende magia. O demônio tentou convencê-lo de que não tinha ressentimentos contra ninguém da era atual, já que todos os seus inimigos morreram séculos atrás, e se ofereceu para ensiná-lo magia antiga. Os olhos de Lloyd brilharam, e o demônio pensou que o havia convencido.
Quando lhe disse que percebeu que ele tinha um talento mágico, Lloyd se lembrou de que havia morrido em sua vida anterior por não possuí-lo, apesar de seus melhores esforços. E ele percebeu que o rei estava certo e que agora ele era mais especial do que qualquer outro plebeu que conhecia magia. Então, decidiu ajudar o demônio a se libertar de seu selo. E, depois que foi libertado, surpreendeu Lloyd com um ataque estrondoso, enquanto ele esperava que o demônio começasse a ensiná-lo as antigas artes da magia, e pensou que havia conseguido se livrar dele. Mas ele ficou chocado ao ver que já havia formado uma barreira protetora ao seu redor e pediu que lhe mostrasse mais. Lloyd analisa seu poder por meio de sua barreira protetora e fica empolgado ao sentir seu próprio poder. Ele faz uma brecha para obter um pouco de seu feitiço. E embora ele sinta dor, ele a aprecia e consegue entender como o feitiço é construído. Lloyd então pediu ao demônio que lhe mostrasse mais de seu poder. O demônio enlouqueceu e decidiu mergulhá-lo na escuridão de seu poder ilimitado. Enquanto lançava seu ataque completo, Lloyd continuou a analisar os feitiços e descobriu que o demônio tinha duas bocas porque podia lançar dois feitiços e fundi-los para funcionar como um só. Embora o demônio causasse muito dano dentro da biblioteca, não conseguia penetrar a barreira. Confuso com os elogios de Lloyd às suas habilidades sobre-humanas em vez de sentir medo, ele correu em direção a ele para tentar quebrar a barreira por conta própria, e logo ficou surpreso ao se encontrar dentro da barreira enquanto Lloyd se trancava dentro de uma barreira de múltiplas camadas. Ele então decide que é sua vez de atacar, e pede ao demônio que lhe mostre sua magia defensiva, enquanto o demônio fica chocado ao ver seu feitiço de fogo, e a quantidade de energia que levou para usá-lo acaba se transformando em cinzas. Em seguida, ele usou o feitiço para colocar o lugar de volta em ordem e apagar qualquer vestígio da luta. O demônio o admirou e disse que nunca havia encontrado um mago tão poderoso quanto ele antes, então se aproximou e começou a acariciar sua cabeça como se fosse seu próprio cachorro. Quando ele percebeu que os demônios não morrem por magia, ficou curioso para ver quantos feitiços conseguiria suportar. Então o demônio tremeu de medo dele, recuou para uma distância segura, admitiu sua derrota e prometeu total lealdade a ele, pedindo para acompanhá-lo como seu servo. E Lloyd concordou, com a condição de que ele mudasse sua aparência para não atrair a atenção das pessoas ao seu redor. Assim, ele se transformou em uma forma menor e decidiu elogiá-lo para ganhar sua confiança e, em seguida, traí-lo quando chegasse a hora certa. Quando ele se aproximou de Lloyd, ficou chocado ao perceber que tinha tanta energia mágica que não conseguia se mover, enquanto Lloyd achava que ele poderia estar com frio. O demônio disse a ele que poderia chamá-lo de Green a partir de agora, e decidiu que era melhor que ele o obedecesse e ficasse ao seu lado, até que pensasse em uma solução para se livrar dele. Lloyd passou todo o tempo lendo livros mágicos, e no dia seguinte ainda estava lendo na biblioteca do palácio quando viu seu irmão mais velho, Albert, se aproximando e ordenou a Green que se escondesse dentro de suas roupas. Albert se virou para ele e disse: acabou sendo o segundo príncipe da família e o candidato mais provável a rei, graças às suas habilidades físicas e inteligência. Quando chegou a sua vez, ele colocou as luvas e se aproximou do campo de tiro. Estava animado porque era uma das raras oportunidades em que lhe era permitido usar sua magia dentro do palácio. Mas por um momento ele pensou que ele não deveria chamar a atenção para si mesmo, para não ser puxado para uma disputa de sucessão com seus outros irmãos. Então, ele usou a menor quantidade de seu poder e conseguiu acertar todos os alvos pendurados à sua frente, enquanto Green estava chocado com sua habilidade de atingir os alvos com a menor quantidade de magia, mesmo sendo muito difícil, e percebeu o quanto estava obcecado por magia. Albert então decidiu fazer uma pausa e deixá-lo brincar o quanto quisesse. Quando os outros saíram com ele estava animado por estar sozinho no fogão, campo de tiro, e poderia usar quantos feitiços quisesse. Quando decidiu tentar o truque do feitiço duplo de Green, Green lhe disse que apenas demônios podiam fazê-lo. Antes que ele pudesse terminar a frase, Lloyd pegou uma de suas luvas e a sugou para dentro de seu corpo, conseguindo materializar seu rosto com a palma da mão, enquanto Green estava chocado com a audácia de Lloyd em fazer isso. Ele então pediu que ele lançasse uma bola de chama enquanto estava na palma da mão. Mas quando entrou na aura de Lloyd, ele entrou em pânico e quase perdeu a razão. Perguntou onde ele de repente se encontrava quando começou a lançar o feitiço, e ele respondeu que estava apenas empilhando feitiços, uma maneira de encurtar feitiços misturando-os, e que ele havia acabado de tentar misturar 100 feitiços. Green gritou de loucura e disse a ele que não era assim que funcionava, e que ele só podia usar 2 ou 3 magias por vez. Lloyd pensou em usar sua magia para controlar a boca de Green e falar através dela, e quando conseguiu, decidiu começar a experimentar. Ele então usou as esferas de fogo e água juntas em um único feitiço, através de sua boca e da de Green, que sentiu que iria... Logo morreu devido à loucura excêntrica de Lloyd, após estar sob uma pressão tremenda da energia mágica. Lloyd achava que não era seguro direcionar tanta potência a qualquer alvo. Depois de misturar as 2 esferas, ele decidiu lançá-las ao céu. Todo o reino testemunhou seu ataque estrondoso. Enquanto isso, o séquito de Albert se perguntava por que ele estava prestando tanta atenção em Lloyd. Ele lhes contou como usava suas bolas de fogo durante o treinamento, que deliberadamente usava a menor quantidade de sua força e atingia todos os seus alvos da mesma forma, e previu que ele poderia se tornar um grande sábio no futuro e que poderia precisar de suas habilidades e força algum dia, depois que se tornasse rei. E um de seus quartos olhou pela janela. Ele se maravilhou ao ver que o sol estava se pondo mais cedo hoje. Do outro lado, Green ficou sem palavras ao ver o buraco que Lloyd havia aberto no céu, como se ele tivesse criado um universo paralelo. Mas logo o buraco desapareceu e o céu voltou ao normal.
No dia seguinte, a notícia do buraco de Lloyd apareceu em todos os jornais e se tornou o assunto do reino por causa de sua imprudência. Então, Grimm leu uma história sobre um grupo de aventureiros convocados que conseguiu descobrir um grande tesouro. Lloyd ficou empolgado e decidiu tentar a sorte explorando um labirinto e coletando tesouros. Grimm ficou horrorizado pela ideia e lhe diz que ele terá problemas se desaparecer por alguns dias. Então, ele usa um feitiço de planta para criar uma réplica de si mesmo para ocupar seu lugar enquanto está fora. Lembrando que sua empregada, Silpha, perceberia qualquer mudança nele, mesmo que fosse mínima. Ele decidiu usar Grimm para entrar no corpo de seu sócia e ajudá-lo a se mover por conta própria. Depois que o plano deu certo, ele conseguiu deixar o palácio e se comunicar com ele à distância através de sua magia, enquanto Grimm fingia na frente das criadas que estava arrumando seu cabelo e aparência. Então, ele teve uma ideia para aproveitar a ausência de Lloyd e fazer o que queria. Mas ficou surpreso quando Lloyd lhe disse que o considerava seu companheiro. E agora conta com ele para ajudá-lo. Por outro lado, Lloyd percebeu que não sabia como encontrar a caverna, e então viu uma garota correndo o mais rápido que podia para escapar dos monstros. E de repente, ela mudou de direção para surpreender um dos monstros com um ataque feroz e conseguiu esmagar o resto com sua força sem esforço. Lloyd ficou impressionado com a habilidade dela de controlar a respiração e transformá-la em energia para o combate. Mas ele é logo descoberto depois que a garota percebe sua presença, então ele não tem escolha a não ser ir até ela para perguntar sobre o labirinto. Grimm disse a ele que ela revelaria sua identidade assim que visse seu rosto. Naquele momento, a garota decidiu atacá-lo, depois de considerá-lo um inimigo por não se revelar. Assim que ela subiu a colina, Lloyd conseguiu se disfarçar o máximo possível e se apresentou como Robert, dizendo que era um novo aventureiro. Ela disse que seu nome era Tal, uma aventureira de classe B e praticante de artes marciais. Ela não conseguia olhar diretamente para ele porque ele era tão bonito. Lembrou-se de que passou 18 anos treinando artes marciais e havia deixado o dojo na esperança de encontrar a pessoa certa. Mas, infelizmente, todos preferiam sacerdotisas delicadas, e ela se sentia sortuda por finalmente conhecer alguém como Robert. Ela achou que ele estava ocupado e disse a ele que esperava que ela o ajudasse a encontrar o labirinto e explorá-lo juntos. Ela não hesitou em acompanhá-lo e realizar seu sonho de ter aventuras com seu novo namorado, enquanto continuava a exibir sua força e velocidade para ele, enquanto ele estava ocupado coletando tesouros. Depois disso, eles fizeram uma pausa para comer algo juntos, e ela ficou surpresa ao descobrir que ele conhecia seu estilo de luta, já que apenas algumas pessoas estão familiarizadas com isso. Ele disse a ela que é semelhante à energia mágica e seu funcionamento em relação para a magia. E ela lhe disse que usa sua respiração para alimentar sua magia. Ela contou que utiliza sua respiração para girar sua técnica e usá-la para obter um poder explosivo extraordinário. Enquanto falava, ficou surpresa ao ver que ele estava aperfeiçoando sua respiração para executar sua técnica, e que ele conseguia fazer isso apenas observando-a antes. Ela o alertou de que isso poderia danificar seus pulmões. Naquele momento, Lloyd sentiu uma energia em seu corpo separada da energia mágica e pensou em usar esse poder para a magia. Quando Tal percebeu seu interesse em sua técnica, ela se ofereceu para ensiná-lo mais sobre isso e disse para ele manter esse ritmo de respiração até que saíssem do labirinto. Do outro lado, a consciência de Grimm estava dentro da versão falsa de Lloyd. Seus hábitos diários na mansão mostraram que ele era apenas uma criança vivendo uma vida tranquila, sem interesse em nada além de estudar magia, quando seus pensamentos foram interrompidos pela súbita aparição de Silpha atrás dele. Depois de um tempo, Lloyd e Tal conseguiram explorar completamente o labirinto e superar seu líder, e quando foram abrir o baú do tesouro, ela percebeu que ele rapidamente se acostumou com sua técnica de respiração, o que a deixou animada por terem um fator em comum em tão pouco tempo, e por ele poder se tornar seu noivo em um futuro próximo, caso seu relacionamento se desenvolvesse. E quando abriram o baú, foram surpreendidos por um ataque repentino que emanava de... mas conseguiram evitá-lo. Então, eles viram esqueleto vestindo um manto emergindo do fundo da caixa, e Lloyd suspeitou que ele poderia ser um novo líder do labirinto, quando Lloyd percebeu o nervosismo de Tal ao ver o monstro. Ele pergunta a ela que tipo de criatura é aquela, e ela faz uma expressão corajosa dizendo a ele para sair do labirinto primeiro enquanto ela cuida dele. E quando ele diz que quer assistir à luta, ela usa seu poder para empurrá-lo para longe do campo de batalha. O monstro a atacou, mas ela conseguiu desviar com sua velocidade, e se perguntou como um labirinto de baixo nível poderia conter um monstro tão poderoso, e pensou que deveria ganhar o máximo de tempo possível para que Lloyd pudesse escapar em segurança. Por outro lado, Lloyd perguntou-se se seria uma boa ideia voltar, sem saber por que ela o havia dispensado. E quando foi consultar Grimm, encontrou-o implorando para que voltasse para casa imediatamente, e percebeu que algo estava errado. Enquanto isso, Tal está gravemente ferida, mas decide continuar lutando contra ele para proteger Lloyd, mesmo sabendo que não tem chances de vencer. E quando ela pensa em tentar sair de fininho e escapar, fica chocada ao ouvir a voz do monstro falando com ela, dizendo que ela possui uma tecnologia estranha e que já comeu alguém com as mesmas habilidades que ela. Ele diz que não acha que ela vale o trabalho de ser comida, mas está muito curioso sobre Lloyd, que respondeu ao seu ataque antes de vê-lo. Ela lhe diz que eles são muito diferentes um do outro, especialmente porque ele admira seu estilo de luta, que a maioria considera retrógrado. Em seguida, ela usa sua técnica de respiração para continuar atacando-o. Ele se cercou com uma barreira protetora e achou que era uma perda de tempo. Mas ela não desistiu e continuou a atacá-lo, até conseguir romper a barreira e causar danos avassaladores. No entanto, após gastar muita energia e não conseguir se mover, ela rapidamente perdeu suas forças e ficou surpresa ao encontrá-lo atrás dela, ileso, dizendo que toda a sua energia que ajudou a destruir a barreira era mais fraca do que a magia de um único dedo. Tal caiu no chão.
que ela ia morrer bem aqui e agora. E assim que o monstro a finalizou com seu ataque, ela ficou surpresa ao ver que ele foi despedaçado pela barreira protetora de Lloyd, que lhe disse que cuidaria do monstro porque estava com pressa e não iria deixar o labirinto sem ela. Quando ela quis perguntar por que ele tinha voltado para ela, ficou surpresa ao ver uma expressão em seu rosto que dizia que ele estava obcecado em lutar contra um oponente poderoso, que não se importava com a morte e que estava confiante de que poderia derrotá-lo de alguma forma. Então, ele se empurrou para fora da barreira com um feitiço de ar usando seus pulmões, deixando o monstro imobilizado de choque, e quando tentou aprisioná-lo com uma de suas técnicas, criou uma barreira protetora especial combinando energia mágica com sua técnica de respiração. Então, ele conseguiu descobrir como usar a tecnologia e a magia para formar uma força formidável sob seu controle. Ele então concentrou toda a sua atenção em respirar profundamente e acelerar seu feitiço. O monstro achou que ele iria escapar, então continuou a atacá-lo. E então Lloyd decidiu destruir a barreira porque era um obstáculo para seu plano. O monstro viu isso como sua chance de acabar com ele, mas Lloyd continuou a desviar, inalando o máximo de ar que podia e misturando-o com sua magia. Quando atingiu o nível necessário, ele reverteu o ataque do monstro contra ele, mas não o atingiu devido à fraqueza do golpe. Então, decidiu continuar atacando, enquanto diminuía a intensidade de seus ataques mágicos e os tornava mais intensos. Enquanto o monstro tinha dificuldades para se proteger, Lloyd se divertia e pretendia experimentar mais ideias contra ele. O monstro então teve que se cercar com uma barreira protetora para garantir sua segurança, mas logo morreu após desferir o golpe fatal, cortando-o ao meio junto com a barreira e a parede do labirinto, fazendo com que a luz do sol penetrasse no labirinto e se tornasse, aos olhos de Tal, um super-herói. Depois, eles se aproximaram da caixa e, ao abri-la, encontraram uma faca dentro. Tan estava frustrado por terem que passar pelo trabalho de lutar contra o chefe para conseguir uma ferramenta tão patética. Mas Lloyd decidiu pegá-la após sentir que estava imbuída de energia mágica, independentemente de sua aparência desgastada. Depois que conseguiram a faca, foram surpreendidos pelo chão. Yeah, so cold. We have no control over it. Engolindo a caixa. Ela disse a ele que deveriam fugir rapidamente porque o labirinto estava desmoronando. Mas Lloyd percebeu como o labirinto funciona, absorvendo as ferramentas dos aventureiros que morrem nele para recriá-lo novamente com outros monstros e chefes. Então, ele decidiu levar a caixa com ele antes de escaparem. Depois que o labirinto desmoronou, Tal se perguntou por que ele decidiu lutar usando a técnica de respiração em vez de suas habilidades mágicas superiores. Ele supôs que o fez por ela por causa das provocações do chefe, mas logo ficou chocado com sua resposta despreocupada de que estava apenas se divertindo enquanto lutava. Quando começou a voltar para casa, ela lhe disse que tentaria ao máximo alcançar seu nível no uso da técnica de respiração. Ao chegar em casa, encontrou seu clone deitado imóvel no chão, como se alguém o tivesse espancado. E Green lhe contou que sua criada não demonstrou compaixão por ele durante o treinamento com espadas, considerando-o inferior, e decidiu reensinar tudo do zero. Do que esvaziou o conteúdo de sua bolsa, e Green ficou furioso por ter atrasado seu retorno por causa dessa faca inútil. Mas Lloyd disse a ele que era um tesouro. Então começou a limpar a faca e a colocar em uma panela com água quente, e depois encontrou um feitiço mágico na lâmina, como havia esperado. Ele pensou que seu filho era modesto e queria gastar dinheiro para comprar algo, mas Lloyd pegou a prata e se dirigiu ao laboratório imediatamente. Então, ele foi até a Dual Silva no pátio e conseguiu extrair óleo do chão com sua magia. E como de costume, ele não conseguiu derrotá-la. Mas desta vez, ele conseguiu obter a prata e a prata. Ele estava satisfeito, e ela se desculpou com ele por tê-lo tratado com dureza ontem por causa de seu desempenho ruim no duelo. Então, ela se sentou e pensou em quão irracionalmente forte ele era para sua idade jovem, e imaginou que ele poderia se tornar um cavaleiro quando crescesse e se tornasse um jovem ou um espadachim. Depois que Lloyd voltou ao laboratório, tudo estava pronto para fazer a essência de energia mágica, e ele foi até seu irmão Albert para pedir que a fizesse. Ele ia fornecer-lhe um estoque de armas para testar seu experimento. Albert elogiou-o por seu amor pela magia e então ordenou a seus guardas que entregassem suas armas a ele para fortalecê-las com poder. Eles tiveram que entregar suas armas com frustração no rosto, sabendo que a magia da obsessão raramente funciona e que poderiam perder todas as suas armas para uma criança como Lloyd. Depois que ele teve tudo o que precisava para transformar sua ideia em realidade, começou a usar magia de Infatuation em espadas e a gravá-la nas lâminas. Com seu primeiro experimento, fez com que a lâmina se estilhaçasse, pois não suportou os feitiços que ele adicionou. Mas ele continuou seus experimentos e, com o tempo, após destruir muitas espadas, finalmente conseguiu adicionar magia de Infatuation e aumentar o poder de uma espada sem que ela se estilhaçasse. No dia seguinte, ele voltou para Albert e disse que, de 120 espadas, o experimento teve sucesso em apenas 50, cerca da metade, embora os guardas estivessem impressionados com suas espadas modificadas, enquanto Albert ficou chocado por ele ter conseguido superar a taxa de sucesso de 10% do experimento. Embora tenha sido um tempo muito curto, ainda assim foi um tempo muito curto. Foi sua primeira tentativa. Então, Lloyd expressou seu desejo de ver as capacidades das espadas modificadas em um duelo, e Albert concordou em atender seu pedido, e o convidou para acompanhá-lo em uma missão designada por seu pai para caçar um monstro em uma floresta. E Lloyd não acreditava que iria em sua primeira missão com seu irmão mais velho. No dia seguinte, Lloyd foi com seu irmão e Silpha para fora do reino para caçar o monstro. Caminho. Ele ficou surpreso ao ver a vista da vasta natureza e das muitas árvores na floresta, e quando penetraram nela. Lloyd estava aproveitando seu tempo porque raramente saía do palácio.
Albert expressou sua admiração pela dedicação de Silpha em cuidar de seu irmão mais novo, e ela lhe disse que era sua mentora e guarda-costas, e estava grata por ele ter permitido que a acompanhasse. Albert perguntou a ela se tinha algum sentimento especial por Lloyd, momento em que ela puxou parte de sua espada da bainha como um gesto ameaçador. Um grupo de monstros logo apareceu em seu caminho e eles acabaram cercados, e embora os guardas priorizassem proteger Lloyd e Albert, Lloyd não estava nem um pouco confuso, pois já sentia a presença deles através de sua técnica de respiração chamada detecção espectral, que o ajuda a perceber seu entorno o tempo todo. E quando um dos guardas farejou perto dele, ele conseguiu sentir seu entorno. Quando um dos guardas enfrentou um dos monstros, ficou surpreso ao conseguir cortá-lo ao meio com um único golpe, graças à sua espada aprimorada. E Lloyd sentiu-se orgulhoso do sucesso de seu primeiro experimento. Então, os soldados ficaram maravilhados, como se fossem crianças, como se estivessem segurando uma arma pela primeira vez. Enquanto Albert o elogiava e dizia a todos que tinham um irmão gênio, eles ficaram surpresos quando um dos monstros restantes tentou surpreendê-los a queima-roupa. Apareceu do nada e conseguiu acabar com ele com um único chute. Então, ela ficou surpresa ao ouvir a voz de Lloyd chamando seu nome, depois de esquecer que só o conhecia como Robert. Ela se aproximou dele e perguntou se ele estava respirando com uma técnica especial, porque acabara de sentir a presença de Robert, e havia uma forte semelhança entre eles. Quando a Silpha a interrompeu, dizendo para ela não atrapalhar e não falar de forma confortável com o pequeno príncipe, Albert teve que intervir para acalmar as coisas e ofereceu a Tal para se juntar a eles no caminho para o lago como um agradecimento pela ajuda dela. Ao anoitecer, todos chegaram ao seu destino e acamparam perto da costa. Albert se apresentou e Tal ficou surpresa ao perceber que esteve com o príncipe do reino todo esse tempo. E o mais estranho é que ele se parece muito com Robert em termos de forma e altura, e ela continuou olhando ao redor em busca dele, pois ainda sentia sua aura. Do outro lado, Lloyd estava escondido atrás de uma tenda, depois de perceber que usar a técnica de respiração para detectar aqueles ao seu redor havia se voltado contra ele. Então decidiu se esconder dentro de sua tenda até que o monstro que estavam mirando aparecesse. Mas ele acabou preso entre os seios de Silph, depois que encontrou trocando de roupa dentro de casa, pois decidiu dormir com ele. Ele tentou convencê-la de que estava bem sozinho, mas ela o amarrou entre suas pernas e disse que não o deixaria sozinho enquanto um gato de rua como Tal estivesse por perto. E então Tal entrou, após sentir sua presença na tenda, e o encontrou em um estado lamentável para uma criança. Silpha lança uma lâmina na direção dela para forçá-la a sair da tenda e diz para ela parar de olhar para Lloyd de maneira inadequada, enquanto Lloyd aproveita a oportunidade para fugir. E quando ele se depara com Albert no caminho, decide sentar-se com ele por um tempo. Albert lhe diz que Silpha mudou muito desde que começou a cuidar dele, e que ela o olha como uma mulher olha para um homem, mesmo ele tendo apenas 10 anos, e o avisa para não se envolver com muitas mulheres ao mesmo tempo, para que sua vida não fique de cabeça para baixo. Enquanto isso, Tal e Silpha derrotam os soldados após perceberem que eles estavam se aglomerando ao redor deles. E Tal lhe diz que ela estava reparando um antigo santuário quando sentiu os monstros pela manhã no topo da colina. Albert se juntou a eles e disse a Tal que ela poderia ficar com eles até amanhã, para não se colocar em perigo, e usar sua habilidade de sentir o perigo para agir como uma vigia para eles. Até mesmo um enorme monstro apareceu do nada para provar a decisão de Albert. Os guardas se reuniram ao redor deles para proteger Albert, e quando ele atacou, Lloyd ficou assistindo a luta de uma distância segura, percebendo o foco de Green no antigo santuário que Tal havia mencionado. Enquanto isso, Tal se juntou aos guardas e tentou derrubar o monstro, mas descobriu que ele era mais forte do que esperava. Decidiu testar sua arma modificada e se juntar à luta, e então disparou uma enorme bola de fogo contra ela, que conseguiu transformá-la em uma pilha de cinzas. Quando todos elogiaram suas habilidades sobre-humanas, ele humildemente disse que era graças à magia que Lloyd havia colocado em sua arma. E antes que Lloyd pudesse se alegrar com os elogios de seu irmão, Green lhe disse que o lugar que Tal estava consertando pela manhã tinha um demônio selado dentro. Naquele momento, todos ficaram chocados ao ver que o monstro ainda estava de pé, apesar de sua condição miserável. Então, eles ouviram uma voz misteriosa falando através dele e expressando sua raiva por ferir seus seguidores. Em seguida, o demônio que o controlava saiu da boca do monstro e disse que se chamava Pazuzu, prometendo fazê-los pagar por seu pecado com suas vidas. De repente, muitos de seus seguidores apareceram de todos os lados, cercando Albert e seus companheiros, e quando ele tentou ferir um deles, ficou surpreso ao perceber que tinham a capacidade de se curar. Todos perceberam que estavam em apuros, enquanto Green dizia a Lloyd que Pazuzu é capaz de controlar seus monstros através de sua energia mágica e os ajuda a se regenerar durante a luta. Lloyd pediu que ele o ensinasse a transferir energia mágica como Pazuzu naquele momento, e se perguntou por que queria aprender uma nova técnica no meio da batalha, enquanto todos lutavam por suas vidas. Do outro lado, Silpha estava furiosa ao ouvir Pazuzu zombar de Lloyd, então decidiu forçá-lo a ficar em silêncio para sempre, e se aproximou dele para dizer que ele e seus seguidores estavam poluindo o ar que o príncipe respira com seu fedor, e que ela se livraria de todos eles. Pazuzu riu de sua bravura e disse a ela que o monstro que haviam queimado agora estava completamente curado e que nenhum deles seria capaz de prejudicar seus seguidores graças à sua habilidade de controlá-los, e sua energia mágica não se esgotaria com o tempo. Enquanto ele tagarelava e flexionava os músculos, Silpha o provocou ainda mais, forçando-o a correr em sua direção. Caiu na armadilha dela. Ela usou sua super velocidade para atacá-lo e, antes que ele percebesse, amputou os 4 membros e o aconselhou a se livrar de sua pelagem para que pudesse acompanhar sua velocidade. Rozuzo usou sua energia para regenerar os membros do monstro. Os outros notaram que os monstros estavam lentos para se regenerar devido ao seu foco em regenerar os membros do monstro.
Quando ele sugeriu começar com coisas básicas, Lloyd havia terminado de fazer uma flor com sua energia mágica, e eles sentaram-se e respiraram seu aroma enquanto Silpha derrotava Pazuzu sem esforço. Pazuzu estava chocado com a força dela, mesmo sendo apenas uma empregada. Então, ela pegou uma espada de guarda emprestada para usar com a sua própria, já que era uma das espadas que Lloyd havia encordoado. E quando Pazuzu ficou curioso sobre a criança que ela estava tão desesperada para proteger, ele lhe disse o que faria com ele quando o pegasse e que o despedaçaria. Pazuzu continuou a provocá-la, circulando ao seu redor em alta velocidade até que ele atacou, pensando que a tinha dominado. Mas ela cortou seu monstro ao meio enquanto olhava diretamente em seus olhos, usando a técnica da lâmina dupla. Ele ficou furioso por ela ter conseguido atingi-lo com sua força sobrenatural para uma criada, enquanto Silpha se aproximou dele e decidiu lhe ensinar uma lição severa por pensar que poderia tocar no príncipe na presença dela. Enquanto Pazuzu estava à mercê de Silpha, os outros conseguiram derrotar os monstros, e Albert decidiu que era hora de apoiá-la e eliminar o demônio antes que ele se regenerasse. Mas antes que qualquer um deles pudesse se mover, começaram a cair um por um, incapazes de se mexer. Silpha ficou surpresa ao cair no chão, mesmo que Pazuzu não a tivesse tocado, graças à sua técnica de respiração que contém um gás que causa paralisia. Então, ele se transformou em sua forma completa e a empurrou, expressando sua raiva por ferir seus seguidores. Silpha então percebeu que o fedor que ele exalava o tempo todo era devido a esse gás e, antes que ele pudesse acabar com ela, Tal se colocou entre eles para reagir. E, em vez de ser grata, Silpha disse para ela se afastar e esquecer. Eu estava furiosa e disse a ela que, se conseguisse se mover, deveria fugir. Ou Silpha colapsou completamente. Eu disse a ela para pegar Lloyd e fugir enquanto podia. De repente, Pazuzu apareceu atrás dela, perguntando por que ela não estava à sua mercê como todos os outros. E ela não hesitou em desferir um chute giratório. Não hesita em desferir um chute estrondoso nele, mas ele aproveita a oportunidade para apertar seu aperto e contra-atacar, percebendo que ela está usando uma técnica de respiração para ajudá-la a sobreviver todo esse tempo, enquanto Tal está em apuros após interromper sua respiração. Ele lhe diz que ela poderia ter escapado enquanto ainda conseguia se mover, mas interpretar a heroína a tornará uma seguidora. Quando eles se aproximam o suficiente, ela soca seu rosto com o punho e diz a ele que não há como ela abandonar uma pessoa bonita que precisa de ajuda. Em seguida, lança um ataque de pulso Thunderquake contra ele. Depois de desviar dele, ela pensou que precisava manter a respiração tranquila para conseguir suportá-lo. Mas, infelizmente, ela ficou chocada ao bloquear um ataque surpresa de um de seus seguidores e descobrir que o restante já havia se regenerado. Pazuzu se levantou e se perguntou sobre a pessoa bonita de quem ela acabara de falar, vendo apenas um monte de lixo pateticamente espalhado pelo chão. Então, ele se aproximou dela e aumentou a intensidade do seu ar poluído para influenciá-la. Ela disse a ele que sua intuição estava correta o tempo todo, e que algo estava lhe dando coragem e a incentivando a persistir. Quando Pazuzu se perguntou o que ela estava dizendo, ela lhe contou que a pessoa bonita estava vindo para lhe dar uma surra naquele momento. Assim que ela terminou sua frase, o monstro fechou a boca sobre ela. Pazuzu riu dela e a achou patética. Então, ele decidiu se vingar de Silpha antes de partir, e trazê-la sob seu completo controle enquanto Lloyd brincava na praia como uma criança desajeitada. Ele se aproximou de Pazuzu e perguntou se ele estava subjugando seus companheiros monstros da mesma forma que subjugava Silpha. Ele confessou que havia causado a morte de suas famílias originais e as substituiu em suas mentes subconscientes para colocá-las sob seu controle total. Não percebendo que Lloyd já as havia libertado até ser tarde demais, mas o que mais o intrigava era sua capacidade de se mover livremente em seu ar poluído e o fato de estar acompanhado por um demônio ridículo que acabara servindo a um humano. Quando Green ficou enfurecido com seu sarcasmo, decidiu dele alguns conselhos como um colega demônio. Mas ele teve segundas intenções e queria vê-lo despedaçado diante dele. Lloyd estava animado, porque era hora de testar seu novo Technicon. Mas Green o alertou de que havia muitos monstros e ele teria que liberar uma quantidade enorme de energia mágica. Ele espalhou sua energia após transformá-la em flores, e flores com uma fragrância que controlava a mente de todos assim que a sentiam. E todos os monstros lembraram de suas memórias com suas famílias originais, enquanto Pazuzu ficou chocado ao perceber que poderia libertá-los de seu controle assim tão facilmente. Lloyd então se aproximou do monstro que engoliu Tal e pediu que o soltasse imediatamente. Quando Pazuzu tentou trazê-los de volta, sob seu controle novamente. Green disse a ele que era inútil, especialmente porque eles se lembravam do fato de que ele havia causado a morte de suas famílias, e os monstros correram em sua direção para despedaçar seu corpo, enquanto Lloyd sentava assistindo-os atacar em grupo. Pazuzu tentou afastá-los com todas as suas forças e começou a golpeá-los, dizendo que ele era quem os tornara tão fortes e que eles eram basicamente lixo e não eram dignos dele. Ele pensou. Ele então disse a Lloyd que seus feitiços eram ineficazes contra demônios e que iria lhe dar uma lição ali mesmo. Lloyd se lembrou de que não podia matá-lo com magia, e quando Grimmy disse que isso ainda não tinha acontecido, ele pensou em tentar causar uma morte com magia para usar o máximo de seu poder que conseguisse. Pazuzu ficou chocado quando a área ao redor deles ficou escura, e Grimm lhe explicou que a razão pela qual sua energia mágica não afeta Lloyd é porque nunca é suficiente e não se compara a 1% do que ele possui, enquanto Lloyd decidiu tentar alguns de seus feitiços e aproveitar a oportunidade de que ninguém pode vê-lo e liberar todo o seu poder. Pazuzu sentiu como se estivesse em um pesadelo ao ver a enorme quantidade de energia que tinha e se tornou um dilema inescapável. Então, decidiu que não tinha escolha a não ser tentar escapar, após perceber que Lloyd queria trancá-lo em uma jaula. Ele continuou correndo por muito tempo enquanto Lloyd lançava centenas de feitiços ao mesmo tempo e tentava prendê-lo dentro de várias barreiras. Pazuzu se sentia exausto, mas convocou forças para escapar e decidiu que não deixaria Lloyd trancá-lo em uma jaula de jeito nenhum.
mas ficou surpreso ao descobrir que, na verdade, já estava preso em uma grande jaula da qual não conseguia escapar. Pazuzu tentou desesperadamente sair da barreira e perguntou a Lloyd o que ele ia fazer com ele. Disse a ele que iria realizar seus experimentos mágicos nele. Ele não conseguia acreditar que estaria sob o controle de um humano como ele, e disse que era o diabo que em breve governaria o mundo, e tentou tentá-lo com qualquer coisa para que o deixasse em paz. Mas acabou preso por seus feitiços dentro da barreira, e Lloyd decidiu ativar 240 feitiços contra ele por meia hora inteira. Após 5 minutos, Lloyd admirou o silêncio dentro da jaula e teve que interromper seu ataque avassalador para ver se Pazuzu ainda estava vivo. Green lhe disse que feitiços afetam demônios da mesma forma que luzes e barulhos afetam humanos, mas na velocidade com que ele estava lançando feitiços, não conseguia se mover. Então, Pazuzu se perguntou como havia acabado falhando tão miseravelmente, depois de passar um século criando monstros e tentando dominar o mundo. Depois de um tempo, todos recuperaram a consciência com o desaparecimento do ar poluído, e Lloyd sentiu que estava em apuros e precisava pensar em uma boa desculpa para contar a eles. Green disse a Pazuzu que as pessoas não seguem líderes que estão sempre reclamando de como é difícil chegar aonde estão, e que Lloyd é o oposto. Ele está apenas fazendo o que gosta, se divertindo, sem se importar com nada, e é por isso que as pessoas querem estar com ele. Então ele percebe que está apenas com ele para reunir suas forças e se vingar um dia. Antes de desvanecendo, Pazuzu confidenciou a ele sua ambição de dominar o mundo e alcançar o que não conseguiu. E então, Green o engoliu e obteve uma boa quantidade de energia. Do outro lado, Lloyd contou a todos que o mágico Robert havia aparecido, derrotado seus inimigos e o salvado. E quando Tal ouviu seu nome, continuou olhando ao redor, esperando que ele ainda estivesse por perto. Depois, todos retornaram ao Palácio Real, e Albert recebeu elogios de seu pai Charles como aquele que havia derrotado o demônio. Mas ele se opôs à sua decisão errada desde o início de ir apenas com seus guardas reais, ao questionar sobre Tal e Robert, que o ajudaram a derrotar o demônio. Disseram-lhe que Robert havia desaparecido antes que ele recuperasse a consciência, enquanto Tal havia saído correndo para encontrá-lo e nunca mais voltou. E Charles demonstrou interesse pela misteriosa força de Robert. Elogiou os esforços de Lloyd e disse ao pai que ele havia contribuído muito para a caça, sugerindo que o considerasse como parte da sucessão real, pois haviam sobrevivido sem perda de vidas graças ao seu aprimoramento do poder de suas armas. Charles ficou surpreso com a sugestão e disse que isso criaria um rival para o trono. Mas Albert não se importava se não fosse a melhor escolha para governar o reino e se opôs a deixar seu irmão de lado apenas por ser jovem, ao mesmo tempo em que pretendia fazer o seu melhor para não superá-lo. Então Charles perguntou a Lloyd se ele realmente queria participar da competição pela sucessão ao lado de seus irmãos, e Lloyd hesitou por um momento antes de responder que não. E após o fim da entrevista, ele se sentou e aproveitou seu tempo brincando com um dos monstros que os acompanhavam até o palácio depois que foi libertado e se tornou um animal de estimação, enquanto Green sentia ciúmes do carinho que Lloyd lhe dava, ao contrário do que sempre faz com ele. Quando ficou surpreso ao ver Silpha se aproximar, teve que esconder Green dentro da pelagem de seu animal de estimação e disse a ela que lhe tinha dado um novo nome, Shiro, e então perguntou como poderia se comunicar melhor com ele, pois queria ensiná-lo muitas coisas. Ela disse a ele que essa é a especialidade dos domadores de monstros. Enquanto conversavam, Green puxou uma parte de si mesmo para fora de Shiro para não sufocar e se maravilhou com a decisão de Lloyd de recusar sua chance de governar, como se isso não fosse tão importante para ele e fosse apenas uma verdadeira obsessão por magia. Charles achava que ele era humilde demais para ser o futuro rei do reino, enquanto Albert via a posição de rei como um papel secundário para ele. Lloyd consegue domar Shiro e ensinar-lhe alguns comandos simples, mas ainda tem dificuldades em ensiná-lo coisas mais complexas, como girar um certo número de vezes ou latir em diferentes velocidades. Além disso, seus comandos o confundem e ele não consegue entendê-los. Silpha achou que deveriam encontrar alguém que soubesse lidar com monstros para ajudar. Domá-lo, então ela achou que deveriam ir até a torre do jardim de sua irmã princesa, Ali, que é conhecida por domar muitos animais ao redor do mundo. Quando chegaram à torre, Green se perguntou sobre Ali, e Lloyd lhe disse que ela era a sexta princesa do reino, 3 anos mais velha que ele e amante de animais de todos os tipos. Enquanto falava sobre ela, ficou surpreso ao vê-la saltar em sua direção como uma bomba e cair em cima dele para abraçá-lo calorosamente. Quando seus olhares se encontraram, ela o beijou na frente de todos, com os olhos fechados, o que o deixou inconsciente. Então sua criada Aerys apareceu e a repreendeu por atacar seu irmão mais novo. E quando a situação se acalmou, ela descobriu que ele tinha vindo perguntar sobre Shiro e continuava acariciando o tempo todo. Silpha sugeriu a Lloyd que eles voltaram porque ela duvidava que Alice pudesse ajudá-los, mas ele decidiu dar uma chance, e então pediu que ela mostrasse um de seus monstros. Assim, ela convocou Lyro, um monstro em forma de cavalo que é considerado mais poderoso que Shiro. Lloyd ficou surpreso ao ver que Lyro conseguiu evitar a tecnologia de detecção ao seu redor e não sentiu sua presença quando Alice o convocou. Nem percebeu que ela o estava chamando antes de ele aparecer e analisar o que aconteceu, até perceber que sua irmã pode emitir comandos complexos sem mostrar nenhum sinal. Ele então pediu que ela o ensinasse a domar animais para que pudesse se comunicar com Shiro. Não seria uma tarefa fácil. Lloyd estava empolgado. Quando ele concentrou toda a sua atenção no que ela estava dizendo, ficou desapontado ao ouvir que a chave para se comunicar com os animais era o amor.
Ares lhe diz que não adianta tentar entender a habilidade de Ali, pois ela parece ser um ímã para os animais ao seu redor. Halle está furiosa e diz a ela que qualquer um pode aprender a se comunicar com os animais, e tudo o que precisam fazer é sentir amor, e tudo fluirá bem. Então as empregadas ficaram surpresas quando os animais de repente correram em direção a elas para brincar e rasgar suas roupas, enquanto Lloyd pensava nas palavras de sua irmã até perceber o que ela queria dizer. E então Silpha ficou surpresa ao descobrir que o amor era uma das coisas que o interessava, e começou a ter muitas fantasias românticas entre eles. Então Lloyd percebeu que sua irmã não estava comandando seus animais, mas sim compartilhando sua vontade com eles, ao observar sua energia mágica fluindo de sua cabeça quando eles a moviam uma vez em direção a eles. E então ele decidiu aplicá-la em Shiro, e conseguiu na primeira tentativa domá-lo mentalmente para a surpresa de todos. Ares percebe como Lloyd é talentoso em usar suas habilidades, enquanto Ellie insiste que o amor é o fator comum entre humanos e animais. Lloyd lhe diz que o amor é um fator importante e a razão pela qual ela ganhou essa habilidade em primeiro lugar, e que os animais precisarão sentir empatia para ouvir seus pensamentos. E ele acaba cercado por becos e todos os animais dela, quase sufocando com as multidões ao seu redor. Depois, Lloyd e Scalfa partiram para voltar para casa após conseguirem o que queriam. Ele que precisava aplicar a mesma motivação que tinha pelos animais em seu treinamento com a espada. Mas Albert o salvou a tempo, intervindo e dizendo a ela que precisavam adiar o treinamento para mais tarde porque queria conversar com ele. Então, ele disse que gostaria que ele conhecesse alguém. E um jovem se aproximou deles, e Albert disse que ele era o quarto príncipe do reino e seu nome era Diane. Depois que os três foram conversar em particular, Diane mencionou que ele havia usado um feitiço na espada de Albert, e disse a ele que isso era inacreditável. Então apontou sua arma para Lloyd e ordenou que ele provasse sua afirmação. Albert sussurrou para ele que Diane é uma ferreira, e contou que ele viajou para um país vizinho para aprender a arte da metalurgia quando tinha a mesma idade, e que por isso ele se interessa pela magia da paixão. Quando Diane pediu que ele usasse a magia em uma das espadas à sua frente, Lloyd começou a fortalecer a espada, enquanto Diane pensava que, se isso fosse verdade, ele estaria acima do nível de todos os ferreiros do país de Bartram. Depois que Lloyd terminou de gravar os feitiços na lâmina, Diane ficou chocada ao ver que ele havia conseguido fortalecer a espada e gravar feitiços de força, resistência, limpeza e auto-reparo na espada. Ele então levantou Lloyd e disse a ele que, com sua ajuda, seria capaz de realizar seu sonho de criar a maior espada de todos os tempos. Ele então lhe disse que amava a mágica na sua idade, mas percebeu que não tinha talento para isso. Então, ele se voltou para a marcenaria e expressou seu desejo de fazer com que todos no reino pudessem usar magia com suas armas avançadas. Lloyd ficou intrigado com a ideia de produzir um grande número de espadas encantadas e concordou em cooperar com seu quarto irmão mais velho, e decidiram que a primeira espada que fariam seria uma espada de fogo, onde o usuário poderia disparar bolas de fogo contra seu oponente. Lloyd comprimiu o feitiço em duas partes, e assim que o aplicou no metal, eles ficaram surpresos ao ver que ele se despedaçou, pois não suportava seu peso. Então ele pensou em reduzir a pressão para 3 partes, e continuou tentando várias vezes, mas todas falharam. E quando Silpha e Shiro se juntaram a eles, ele se desculpou por desperdiçar uma grande quantidade de essência de energia, e continuou pensando sobre por que o aço quebrou, mesmo tendo reduzido a pressão. Diane o encoraja e diz que eles definitivamente terão sucesso em criar sua primeira arma única. Green sussurra para ele que há algo errado com a essência de energia mágica de Diane, e quando ele a purifica, descobre que falta um dos 3 elementos devido à sua baixa qualidade. Quando ele pergunta a Diane se possui esse elemento, Diane lhe diz que é muito raro e é extraído do núcleo dos monstros. Ele decide sair às escondidas e caçar monstros no labirinto como fazia antes, apenas para ser surpreendido por Silphus sugerindo a mesma coisa. Ela lhe contou que havia discutido isso com seu pai alguns dias atrás, e ele havia concordado com esse tipo de experiência para ampliar seus horizontes. E ela disse a ele que o acompanharia até a guilda de aventureiros para registrá-lo como um aventureiro oficial. No dia seguinte, em sua primeira visita à guilda, Lloyd ficou maravilhado ao descobrir que era maior do que ele imaginava. Catarina, a supervisora de registro, os cumprimentou e lhe deu um formulário para registrar seus dados, e após ele terminar o registro, ele pediu que ele segurasse o cristal azul para medir sua força. Lloyd se lembrou de que havia usado um em sua vida anterior quando entrou para a Academia de Magia, e estava preocupado que causaria uma explosão alta se o tocasse por causa de seu imenso poder. Então decidiu se concentrar em comprimir sua energia e controlar seu fluxo em direção ao cristal, conseguindo reduzi-la até que se tornasse completamente imperceptível, recebendo uma classificação E e fazendo com que todos pensassem que ele era apenas uma criança patética. Catarina ficou surpresa ao ver que sua magia foi classificada como A, tornando um mago especialista, e disse que ele era o aventureiro mais promissor desde a espada prateada, enquanto os outros ficaram indignados por esse anão ser comparado a um aventureiro de tão alto nível como a espada prateada. Após alcançar uma classificação antes de desaparecer repentinamente, Silpha os interrompeu e pediu a Catarina que os designasse para qualquer missão em labirinto que tivesse disponível. Ela lhes disse que seria necessário pelo menos um aventureiro de rank B para que pudessem aceitá-la. Justo quando ela estava prestes a se reinscrever na guilda, um aventureiro se aproximou e a convidou para um encontro a sós em um dos labirintos, apenas para se surpreender com o fato de que metade deles havia caído em um labirinto. Catarina disse a ele que ele havia escolhido a garota errada, e todos ficaram chocados quando ela disse que Silpha era a famosa aventureira Aranct com a espada prateada. Então, ela acrescenta que terá que ser rebaixada para ver se decide se reinscrever.
o que os impede de realizar qualquer missão relacionada a labirintos. Então, Tal aparece do nada vestindo a roupa de Lloyd e diz que está disposta a ajudar, mas Silpha a ignora e a puxa para fora. Quando ela gritou para que não a ignorassem, Silpha se perguntou por que estava aparecendo em todos os lugares quando já havia desaparecido para procurar Robert. Ela respondeu que não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum, então teve que procurá-lo nos labirintos, mas acabou se tornando forte o suficiente para entrar em um ranking. Ela então se ofereceu para ajudá-los em sua primeira missão no labirinto, em troca de ajudá-la a se aproximar de Albert e conseguir um encontro com ele. Lloyd leu as missões disponíveis e então expressou sua admiração, que sua criada era uma ex-aventureira. Silpha contou a ele que ela tinha sido uma aventureira como forma de treinamento e era inexperiente na época, tendo enfrentado muitos oponentes que não conseguiu derrotar, incluindo uma gangue conhecida como a Guilda dos Assassinos. Lloyd usou Shiro para eliminar monstros até chegarem ao baú do tesouro. Enquanto isso, Diane continuou a... Ele estava fazendo ferraria enquanto esperava Lloyd voltar com os componentes que precisavam. Quando Albert se preocupou com o atraso de Lloyd, Diane percebeu que uma guerra poderia eclodir antes do retorno de seus irmãos. E Albert lhe disse que as coisas haviam piorado. Albert disse a ele que as coisas tinham tomado um rumo perigoso. Diane tentou convencê-lo a esperar o retorno de Lloyd para que pudessem fazer armas encantadas. Ele disse que havia deliberadamente juntado os irmãos para que eles se entendessem e pediu que não se preocupasse com brigas, além de solicitar que continuasse sua pesquisa. Lloyd e os outros voltaram com a caixa do labirinto na cabeça. E todos começaram a experimentar com armas encantadas novamente. E finalmente conseguiram fazer uma espada de fogo. E quando Diana testou, todos ficaram chocados com o quão poderosa ela era. À noite, Lloyd deita-se em sua cama após um dia difícil, sentindo-se orgulhoso de seu sucesso em fazer várias espadas de fogo. Ele se lembra de ter notado algo estranho no jardim, que parecia um buraco em um vazio. E apesar da percepção de Shiro, ele não percebeu e continuou pensando sobre o que poderia ser. Enquanto isso, uma pessoa misteriosa se esgueirou para o jardim do palácio e estava observando o quarto de Lloyd o tempo todo. Mas, sem perceber, ele encontrou Lloyd parado atrás dele, depois de conseguir localizar sua posição exata. Então a pessoa desconhecida fugiu, mas logo se viu presa dentro de uma enorme barreira. Eles tiveram uma pequena conversa e o acusou de invasão de propriedade privada. Pessoa misteriosa é forçada a revelar sua identidade e acaba sendo uma jovem que decide usar sua força para dominá-lo e fugir. De repente, Lloyd sentiu uma dormência em seu corpo e uma dor de cabeça. Então ele percebeu que ela havia usado o feitiço que cheirava flores. Ele tentou usar um feitiço de purificação, mas não funcionou contra a magia dela, e ela se desculpou com ele porque nada poderia limpar seu veneno. Então, ela usou um feitiço de névoa negra para bloquear completamente sua visão e fazê-lo se ajoelhar diante dela. E então, ela usou um feitiço de névoa negra para cegá-lo. Lloyd achava que sua habilidade de se curar era um pouco incômoda. Ele só trabalha se o tipo de veneno for comum ou conhecido, o que significa que o veneno dela é raro, e ele se lembrou de que existe um tipo de humano que nasce com uma energia mágica especial que possui habilidades ameaçadoras, e é conhecido como deformado. A garota disse a ele que seu palpite estava correto, e que ela estava infectada com o veneno, e seu nome era Hatch. Em seguida, ela se dirigiu ao hospital, em direção à sua barreira e conseguiu quebrá-la como vidro com um único chute. Antes de partir, ela disse a ele que ele não morreria por causa de seu veneno, mas sofreria danos por 2 ou 3 dias. Depois que ela se foi, Lloyd ainda estava impressionado com a habilidade dela de esconder tão bem sua presença, enquanto Green corria até ele e se perguntava como eles lidariam com o veneno. Então Lloyd decidiu usar um feitiço para ajudá-lo a se curar gradualmente. Green se pergunta se deve segui-la enquanto puder se mover. Lloyd prefere deixá-la guiá-lo até seu esconderijo, já que ele já sabe sobre ela por Silpha. E quando ela aparecer esta noite, ele tem certeza de que ela é uma membro da Guilda dos Assassinos, um grupo de 6 indivíduos que possuem cada um uma habilidade especial que é mais como uma natureza inata. Green ficou impressionado por conseguir rastreá-la, mesmo ela sendo tão boa em se esconder. Ele disse que a maneira como ela se esconde é como um buraco no espaço, mas depois de perceber isso, ficou fácil rastreá-la. E eles decidiram ir atrás dela juntos. Depois disso, Hen chegou à sede da gangue, e quando Galilei soube que ela havia falhado em assassinar Lloyd após sua revelação, ela disse a ele que ele era apenas uma criança, mas conseguiu descobrir que eles estão produzindo um grande número de espadas encantadas, o que é um sinal de guerra. Galilei diz a ela para não tentar agir como sua líder, pois ele já se foi há muito tempo. Ela lhe diz que confia que ele voltará. De repente, Terry a interrompe para avisar que um intruso está os observando, e Lloyd fica chocado por ela ter conseguido encontrá-lo tão facilmente. Fica chocado ao perceber que conseguiu segui-la até aqui, mesmo estando envenenado, enquanto Galileia se dá conta de que o garoto que ela deveria assassinar é o 7º príncipe do reino, e decide não deixá-lo sair após descobrir sobre eles. Lloyd decide baixar sua barreira protetora para aproveitar a oportunidade de testar a força da gangue, e fica animado para atacá-los. O primeiro membro avança em sua direção e consegue bloqueá-lo facilmente, mas solta seu manto para surpreendê-lo com um golpe rápido, e fica impressionado ao ver que um príncipe como ele pode dominar as artes marciais, enquanto Lloyd percebe que a técnica de Tal valeu a pena. Quando o homem de cabelo verde o atacou novamente, ele descobriu que o segredo de sua força estava na flexibilidade de seu corpo, e conseguiu golpeá-lo usando a flexibilidade de seu corpo semelhante a espaguete. Então lhe disse que nasceu com um corpo mais flexível do que qualquer outra pessoa, conhecido como a Babilônia das Torções. Lloyd ficou surpreso ao perceber que seu corpo era mais flexível do que se poderia conseguir com magia, e sem perceber, a figura encapuzada apareceu do nada atrás dele e usou seu poder, fazendo sentir um peso repentino em seu corpo. Galileu lhe disse que ele era a ave de rapina de Crow, e o segredo de seu poder estava em suas palavras.
São como maldições. Lloyd decide usar sua energia mágica para se libertar da maldição do corvo. Galloway imediatamente o ataca, mas ele desvia a tempo, embora acabe preso em uma teia de aranha, e lhe diz que seu poder é transformar a energia em seu corpo em líquido. Lloyd tentou sair da teia o máximo que pôde, até que teve que abrir mão de parte de suas roupas. E ele desapareceu. E então ele percebeu que cada um deles tinha uma habilidade única de controlar a energia mágica e transformá-la em diferentes coisas. Antes que ele pudesse usar um feitiço, Teria apareceu na frente dele e se perguntou se ele havia perdido o senso de medo e a vergonha de decidir ficar seminu na frente deles. Ele então cravou sua espada em sua perna, e Lloyd ficou chocado ao ver sua perna receber o mesmo dano que a dela sem que ela o tocasse. Então, ela lhe disse que sua habilidade era compartilhar qualquer dano que recebesse com a pessoa à sua frente, e em vez de sentir dor, Lloyd ficou maravilhado com suas habilidades extraordinárias, e então voltou a ficar na fila com os outros depois que terminaram de se apresentar a ele. Lloyd curou sua ferida e, para o espanto deles, ele também curou a ferida de Terria. Mais assustador. Ele teve a ideia de aumentar sua força para tentar causar o maior dano nela para ver se o dano se refletiria nele, como ela havia lhe dito, e usou suas faixas de antebraço como espadas. Galileu sentiu medo ao lembrar de Silpha, que o traumatizara no passado depois de vê-lo nessa forma, e enquanto ele corria em direção a eles com sua super velocidade, começaram a se perguntar que tipo de príncipe excêntrico poderia lutar com uma espada e um estilo de arte marcial. Lloyd decidiu que sua primeira vítima seria a Babilônia, e quando o atacou, usou seu relaxamento da queda para espalhar o dano pelo corpo. Quando os outros apareceram diante dele, Crow usou sua habilidade para forçá-lo a ser lançado para longe, mas ele desviou e Galileia recebeu a maldição em seu lugar, fazendo com que ele caísse pesadamente sobre Terria. Quando apenas Crow restou, Lloyd usou a técnica de lâmina dupla de Silphus nele, despedaçando seu corpo e então esmagando sua cabeça contra o chão para eliminar toda a gangue. Galileu estava furioso e queria matá-lo, mas Terria disse para ele não se mover porque estava amarrada a ele. Mas ele não a ouviu e acabou nu. Então Lloyd quis aproveitar a oportunidade para atacá-la, mas ela o avisou que ele sofreria o mesmo dano que ela. Ele decide testar isso por conta própria e, quando a atinge com um golpe estrondoso, confirma suas palavras e parece desfrutar da dor. Então Galileia aperta seu braço para que ele não consiga usar suas espadas, e ele desvia e o empurra para longe. Ficou atordoado, percebendo que ele poderia lutar mesmo nas piores circunstâncias, e percebeu que estava louco. Quando ele a chamou para enfrentá-lo, Galileia o parou e disse que não conseguia controlar seu veneno, e que isso afetaria todos negativamente. Lloyd percebeu que todos tinham a mesma coisa em comum. Eles não conseguiam controlar seus poderes muito bem. Galileu lhe disse que estavam amaldiçoados e que, se conseguissem controlar seus poderes, encontrariam outra maneira de viver em vez de serem criminosos. Quando ele se lançou para agarrá-lo, ele desapareceu em um instante e acabou sendo atingido por um taser por trás. Han foi morto. Furiosa, decidiu usar seu poder para pegá-lo, mas Lloyd se colocou dentro de uma barreira antes que ela pudesse alcançá-lo. Então Galileia lhe disse que ele estava bem, e de repente, ele percebeu que seu poder estava sob seu controle. Lloyd disse a ele que havia gravado um feitiço em seu corpo para ajudá-lo a controlar seus poderes, e ele começou a chorar de alegria por sua maldição finalmente ter sido removida e por ter se tornado uma pessoa normal. Então, Lloyd pediu aos outros que o deixassem fazer o mesmo por eles, depois que ele gravasse seu feitiço em cada um deles. Eles perceberam que era real e que podiam controlar sua energia mágica, e Crow ficou feliz por poder falar normalmente sem causar dano a ninguém. Galilei então se aproximou de Ren, que estava sentada sozinha e chorando, e disse a ela que agora poderia usar o que quisesse após controlar seu poder. E todos decidiram nomear Lloyd como o 7º membro da gangue, e lhe deram as roupas antigas de Ren. Ren protesta e lhes diz que está trabalhando em armas para uma guerra, e já infiltrou o bunker. Green lhe diz que eles não têm nada a ver com Lloyd, e que ele já infiltrou o bunker. Diz a ela que eles não têm ideia de que tipo de guerra ela está falando, e que fazer espadas encantáveis era a ideia de Lloyd para se divertir. E Lloyd está animado para ver suas habilidades novamente agora que ela pode controlá-las. Galileia disse a ele que havia coisas que ele precisava saber sobre elas, e então contou a história de sua gangue e como ela foi originalmente formada, além de que tinha um líder conhecido pelo poder de teletransporte. A maldição do fantasma Jade, e então contou a ele que um dia ficaram surpresos ao ver que Jade voltou até eles e disse que estava viajando por vários lugares até acabar no Egito, especificamente perto das pirâmides, e então lhes deu alguns presentes do antigo patrimônio egípcio. Galileu acrescentou que a maldição de Jade é a pior de todas, pois ele se teletransporta para locais aleatórios involuntariamente. No dia de seu retorno, ele se sentou entre eles, tirou uma moeda com um lobo e disse que isso se tornaria o emblema de sua nova gangue e decidiu que, a partir de agora, aceitariam tarefas suspeitas que a Guilda dos Aventureiros não poderia fazer. O objetivo da gangue era provar sua existência e que não tinham a intenção de prejudicar ninguém, deixando seu logo no local de cada missão bem-sucedida até que chegasse o momento em que não precisassem mais se esconder nas sombras. Após explicar seu plano, Anya, relutantemente, seguiu em frente. Galileu continuou dizendo que haviam sentido um lampejo de esperança até descobrirem que o governante de Lirdost estava se preparando para a guerra. Quando ele falou, um envelope preto apareceu do nada no meio deles.
Depois de algum tempo, Silpha invade o bunker para resgatar Lloyd, e ao encontrar o lugar vazio, percebe que ele deixou uma mensagem para avisá-la de que iria visitar o Palácio do Senhor dos Senhores com a Guilda dos Assassinos. Ela devolveu a mensagem a Albert, que ficou chocado com a decisão repentina de Lloyd e com a rapidez com que ele se alinhou à Guilda dos Assassinos, além das relações tensas entre os dois países. E por um momento, pensou que os assassinos e Lord Ost haviam se unido para sequestrar seu irmão. Diane tentou acalmá-lo e disse para ele não começar uma guerra com Lloyd, afirmando que ninguém poderia sequestrar uma criança como Lloyd. Então, Albert decidiu que a guerra seria seu último recurso e buscou soluções pacíficas. Então, Silpha lhe entregou o que encontrou no esconderijo, as roupas de Lloyd cobertas de fluido de teia de aranha. Mas a aparência suspeita delas fez com que pensassem que a gangue havia despido e estuprado Lloyd. E Albert ficou furioso e decidiu declarar guerra a todos. Por outro lado, Lloyd estava a caminho de Lyrdost com membros dos assassinos, animados após receber uma mensagem de Jade no bunker, na qual souberam que ele havia conseguido derrubar o regime que governava a cidade e parar a guerra, tornando-se o governante de Lyrdost e os convidando para se encontrar com ele no Palácio Real. Rain pede a Lloyd para se juntar a eles e acompanhá-los para encontrar Jade e ajudá-lo a controlar seu poder, assim como fez com eles. Ele lhe diz que a mensagem foi teleportada para este local exato, o que significa que ele pode controlar seu poder de alguma forma antecipadamente, já que a teleportação é um dos tipos de magia mais complexos e ninguém conseguiu descobri-la completamente ainda. Começaram a suspeitar que seu líder havia mentido para eles todo esse tempo e que ele não era tão amaldiçoado quanto eles, o que os fez duvidar do conteúdo da mensagem e pensar que poderia ser uma armadilha. Então Rain pensou que ele poderia ter aprendido a controlar seu poder. Lloyd disse que, nesse caso, eles não precisariam que ele os acompanhasse, mas ele iria de qualquer forma porque estava interessado em aprender mais sobre o poder de Jade. Após 10 minutos, todos se sentiram exaustos, porque Lloyd estava voando em alta velocidade. Ele decide fazer uma pausa e, em seguida, continuar o caminho a pé enquanto se aproximam da cidade. Então, Ren corre para a floresta para trazer um pouco de comida para eles. E assim que ela sai, Babelin lhe diz que quer se exibir na frente dele, já que estava vivendo sozinha na floresta depois de ter acidentalmente matado seus pais com seu veneno. Então Jade a encontrou e a trouxe para a gangue, e no seu primeiro dia ela quase o matou, embora ele insistisse que ela ficasse com eles. Anos depois, todos conseguiram criar uma capa especial para ela que limita a propagação do veneno fora de seu corpo. E desde então, Jade se tornou como um irmão mais velho para ela e eles vivem juntos como uma família. E Lloyd está ainda mais ansioso para conhecer o líder da gangue quando ele voltar. Ela prepara comida para eles e todos têm a cabeça baixa, sabendo que ela está cozinhando algo tão horrível que Babilônia pede a Crow para usar seu poder para fazer com que tenha um gosto bom. E, antes que ele possa dizer qualquer coisa, Ren o bloqueia com um soco venenoso e diz que já está gostoso. Teria se perguntado se ela já sabia que Lloyd era um príncipe, então deveria preparar comida para ele. Mas eles ficaram chocados ao descobrir que ele e Green estavam devorando a comida com gosto, enquanto Lloyd achava que estava deliciosa, em comparação ao que havia comido em sua vida anterior como um bastardo comentarista. Ren assistiu orgulhosamente enquanto eles praticavam suas habilidades culinárias, e então se lembrou de Jade entrando apressadamente um dia e dizendo que a Guilda dos Aventureiros reconsideraria a recompensa por suas cabeças. Assim que ouviram isso, começaram a comemorar juntos como se fossem parceiros. Jade decidiu confessar algo a eles e contou que, durante todo esse tempo, estava fingindo ser um morador de rua. Mas, na verdade, ele era o terceiro filho do governante de Lordost e se aproximou deles para explorá-los, já que Lordost é governado por sua família, que é considerada um grupo demoníaco. E eles estão sempre planejando uma guerra. Então ele decidiu procurar aliados e buscar poder para evitar a guerra até que os encontrasse e conseguisse fundar essa gangue. Surpreendentemente, suas reações foram frias. Eles não sentiram que estavam sendo enganados e disseram a ele que tinham uma intuição por causa da maneira como ele agia. Enquanto o único que ficou chocado ao ouvir a verdade foi Ren. Galilei então lhe disse que todos eles haviam tomado caminhos diferentes no passado que preferiam não comentar. Teria então disse que havia dado a eles esperança, apesar de seus motivos, e quando começaram a zombar da ideia de que poderiam ter que matar seus irmãos no final. Ele lhes disse que queria resolver a questão pessoalmente para que seu direito a viver uma vida normal não fosse desperdiçado. Ele então acrescentou que não tinha nada a perder, já que seu corpo é amaldiçoado e sua família é amaldiçoada, e a única coisa boa em sua vida é que ele conseguiu passar tempo com eles. Assim, ele quer cuidar de sua família pessoalmente, sem se importar com o que acontecerá com ele no futuro, quando a Guilda dos Aventureiros descobrir sobre seu crime, e que ele quer esquecer tudo sobre Lyrdost e viver com eles para sempre. Ele então pediu que prometessem manter a gangue funcionando, mesmo que ele nunca voltasse. Desistir da esperança de viver livremente. Ele prometeu que, se pudesse voltar a vê-los, retornaria como o governante de Lordost e faria dela um lar onde a maldição pudesse viver feliz. Lloyd caiu em um sono profundo nas costas de Galil. Ele parecia apenas um bom garoto, apesar de sua imensa força. E ele suficiente. Eles encontraram muitas luzes e decorações dentro. Pensaram que Jade havia lhes preparado uma recepção, mas não sentiram nenhuma agressão dentro do palácio. Então Green sugeriu que voltassem e levassem Lloyd com eles, apenas por precaução. Então ficaram surpresos ao ver uma estranha construção semelhante a Lego. Uma figura que estava atrás deles os reconheceu como os assassinos e imediatamente os levou para dentro, onde acabaram sentando-se à mesa grande, recebendo uma ovação de pé de todos. Todos se sentiam estranhos e desconfortáveis, sem saber como se comportar à mesa e não acostumados a estar em um lugar lotado.
Quando Green quis voltar para buscar Lloyd, Ren pediu que ele ficasse com ela um pouco mais, pois estava nervosa sobre encontrar Jade a qualquer momento. Em poucos minutos, Jade apareceu diante deles, e eles não podiam acreditar que finalmente o haviam conhecido e ficaram surpresos com sua habilidade de controlar seu poder. Ele lhes disse que levou algum tempo de prática, mas ele conseguiu no final, e todos começaram a chorar de felicidade. Então, Han se aproximou dele depois que Green a incentivou, e assim que ela ficou na frente dele, sentiu-se nervosa e disse que havia muito que queria dizer, mas não conseguia se expressar naquele momento. E Green aproveitou a oportunidade para voltar a Lloyd. E foi então que eles ficaram chocados por Jade, e todos na festa se transformando em formas aterrorizantes, e o encontraram ordenando que se curvassem diante dele, usando uma técnica semelhante à habilidade de Crow de falar. Ele então anunciou à multidão que havia conseguido atrair os amaldiçoados para o palácio, e quando decidiu deixá-los aos seus seguidores para fazer o que quisessem, Green tentou salvá-los atacando-o e dizendo para que fugissem rapidamente, mas antes que pudesse terminar sua frase, Jade entrou e deu um chute repentino que fez com que ele sangrasse. Depois de chutá-lo para longe, ele acabou voltando para onde Lloyd estava, que foi acordado pelo som do impacto e ficou surpreso ao se encontrar sozinho, e ainda mais confuso ao ver Green em um estado lastimável, e em um estado de raiva porque os outros haviam sido enganados. Do outro lado, a gangue percebe que está sob o controle de um grupo de pessoas que foram infiltradas por seres psíquicos que as controlam como marionetes, incluindo Jade, que lhes diz que todos ali são basicamente demônios que ele trouxe do submundo. Ele então continuou dizendo que estava desesperado para colocar as mãos em algo precioso nesta terra, o corpo de Jade e sua habilidade única de teletransporte, e se apresentou como Gissar, que havia tomado posse do corpo depois de se livrar de seu proprietário, pensando por meses. Quando Ren expressou sua raiva pelo que ele estava dizendo e perguntou o que ele havia feito com Jade, ele a chutou como punição por interrompê-lo, fazendo com que o brinco que Jade lhe havia dado caísse. Em seguida, disse aos outros que se importava tanto com eles que imploraram para que ele não os machucasse e que ele era capaz de aprender tudo sobre eles através de seu cérebro. Acrescentou que Jade preferia morrer ao descobrir que ele estava atrás de seus amigos e enquanto estava à beira da morte. Ele o tratou para que não perdesse o controle de seu corpo, mas Javi continuou tentando se suicidar de várias maneiras, até conseguir controlar sua mente completamente e causar sua própria morte para sempre. Todos se sentiram tão irritados com ele, querendo matá-lo, mas completamente impotentes para fazer algo a respeito, que começaram a cair sobre Gissar, implorando para que os deixassem assumir seus corpos. E um deles decidiu assumir o corpo de Ren. Ele a agarrou e disse a ele que deveria ter muito cuidado com ela, pois ela havia causado a morte de seus pais com seu veneno. Então, ele notou a inscrição em seu braço e se perguntou por que não estava nas memórias de Jade. Assim, ele a questionou para descobrir qual era o seu efeito. Mas ela tentou resistir à sua habilidade de forçá-la a falar, mordendo a língua. Ela então começou a fantasiar que poderia, de alguma forma, trazer Jade de volta à vida, para que ele pudesse ver que ela conseguia controlar seus poderes e usar o que quisesse. Ela também queria que ele conhecesse Lloyd, enquanto era pressionada por Disarm a dizer a quem pertencia a inscrição. E ao mesmo tempo, ela estava sendo pressionada por Disarm para contar isso. De repente, círculos mágicos apareceram diretamente acima do palácio, e então um raio saiu deles, fazendo com que todos os seus seguidores fossem aniquilados e esmagados no subterrâneo, sem deixar a ele uma chance de se defender. Lloyd, com seu ataque estrondoso, causou uma onda de febre vulcânica e conseguiu salvar a guilda assassinada, colocando-os dentro de barreiras protetoras para que não sofressem os mesmos danos que o resto. Lloyd se aproxima de Ren e usa sua habilidade de cura em sua boca, então diz a todos para saírem do palácio imediatamente, porque Disarm está os alvejando. Eles não hesitam nem por um segundo em seguir sua ordem. Quando Galileu pega Ren e foge, ela se opõe a "Pelo amor de Deus, parem!", deixando Lloyd cuidar deles sozinho. Disarm é um monstro além da compreensão deles e acabará se tornando um obstáculo no caminho de Lloyd. Depois que eles saem, Disarm se teleporta de volta como se nada tivesse acontecido e ordena aos seus servos que sigam a guilda dos assassinos e os capturem antes que se escondam. Lloyd então lançou seu ataque estrondoso novamente. Ele foi dividido em vários círculos mágicos para impedir que eles perseguissem seus companheiros, atacando-os de todos os lados e destruindo grande parte do palácio, mas Dissar conseguiu desviar de seu ataque novamente, enquanto Lloyd se barricava dentro de uma barreira. Ele ficou surpreso quando a palavra amaldiçoada penetraram sua barreira sem quebrá-la, e se viu diante da escolha de deixá-la tocá-lo para ver o que aconteceria a seguir ou evitá-la. Ele tomou uma decisão em um instante e desviou do ataque. Quando ele encontrou um dos demônios cima dele vindo em sua direção, usou um feitiço para analisar seu corpo e descobriu que o demônio controlava o coração do humano que possuía seu corpo, e se ele o ferisse, o demônio mataria por parada cardíaca. Green o aconselhou a que eles deveriam fugir imediatamente, pois Gessar era diferente de qualquer oponente que ele já havia encontrado antes, já que seus feitiços não exigiam a criação de encantamentos. Mas sim, a energia mágica dele criou os efeitos diretamente. Lloyd percebeu que sua barreira não faria diferença contra as habilidades do braço de Giz, que são muito semelhantes às de Crow e Pazuzu, mas mais eficazes. Então Green lhe disse que os demônios são classificados em 10 categorias, e os seguidores do braço de Giz parecem estar na categoria mais baixa, então ele pode atacá-los com magia, assim como funcionou contra Pazuzu da 8ª categoria e ele mesmo. Quem está na 3ª categoria? Lloyd supôs que Disarm é um demônio de 1ª classe, mas Green lhe disse que a situação é muito pior, pois ele está acima de todas as 10 classes e é o rei dos demônios, já que 100 demônios de 1ª classe não teriam chance contra ele. Lloyd pensou que, apesar de tudo isso, ele parece ser mais do que apenas um vilão irredimível. Na verdade, ele é uma pessoa muito boa.
Em vez de fugir, ele se aproximou dele, e quando Gisarm perguntou quem ele era, ele disse que era apenas um príncipe de última ordem, e percebeu que esse era o 7º príncipe nas memórias de Jade, e parecia que ele queria vê-lo por algum motivo. Lloyd lhe diz que ele estragou tudo e que nunca mais se encontrarão por causa dele. Gisarm pergunta o que há de errado com ele, e ele responde que destruiu seu trono e seus seguidores com seu ataque avassalador, além de colaborar com os amaldiçoados e ajudá-los a escapar. Enquanto os dois se preparavam para se enfrentar, Green quase se mijou de medo, ou mais precisamente, na mão de Lloyd, e os dois acabaram lutando por diversão. Cada um confiante em sua habilidade de derrotar o outro, Green tentou mais uma vez convencer Lloyd a fugir, dizendo que suas chances de vencer eram pequenas. Mas não adiantou, pois Lloyd estava pensando na magia que funcionaria contra ele e estava furioso por ter que lutar contra o Rei Demônio por causa de Green. Quando Gisarm os atacou, Lloyd conseguiu desviar do golpe com a barreira, já que ele não conseguia penetrá-la completamente devido ao uso de várias camadas. Assim, Gisarm ficou animado para ver quanto tempo sua barreira aguentaria seus ataques, e lançou centenas de maldições contra ele de uma só vez. Lloyd desviou delas o melhor que pôde, mas as maldições o seguiam para onde quer que ele fosse, e ele colocava mais camadas à medida que elas destruíam sua barreira. E de repente, Gisarm estava bem em cima de sua barreira, quebrando-a com um único chute. Aprender que Gisarm estava usando o mais alto nível de magia para unir todas as suas maldições em um único golpe. E, após a barreira ser destruída, ele se afastou a uma distância segura e começou a pensar em uma forma de atingir Gisarm. Tudo que Gisarm pensava era que não conseguia pressioná-lo o suficiente com a teletransporte, quando Lloyd mencionou que essa habilidade não era dele desde o início. Ele disse a ele que Jade não sabia como utilizar plenamente seu poder, enquanto ele sabia, tornando-o seu, já que os demônios nascem com uma habilidade inata de controlar a energia mágica, e comparou os condenados a pássaros que têm asas, mas não sabem como usá-las corretamente. Então, ele se maravilhou com a ideia de que ainda resistiam à morte, mesmo sendo apenas criaturas odiadas e temidas por sua espécie. Eles deveriam ser mais abertos e aceitar sua morte. Então, ele decidiu mostrar a ele a perfeição que um demônio alcança quando está combinado em um corpo amaldiçoado. Ele perguntou a Lloyd se ele pretendia defender, evadir ou fugir. O para-Lloyd poderia se mover. A primeira flecha perfurou seu corpo sem que ele percebesse. Gisarm disse a ele que não tinha escolha a não ser morrer, e continuou a cravar as flechas em seu corpo até que ele parasse de se mover. Enquanto isso, a Guilda dos Assassinos foi confrontada pelos seguidores de Gisarm. Galileu usou sua teia de aranha para impedir que se aproximassem, e, em seguida, Crow utilizou sua habilidade para forçá-los a se submeter e não tentar escapar. Babilônia aproveitou a oportunidade e abriu o portal para que pudessem fazer uma fuga rápida, mas foram surpreendidos pelo poder dos demônios de evadir suas habilidades. Etéria decidiu infligir dano suficiente para permitir que escapassem e disse a seus companheiros para a deixarem e fugirem fora de sua linha de visão. Enquanto os demônios se curavam, ela não hesitou em cravar sua espada no pé para impedi-los de se mover, e prometeu a seus companheiros que não deixaria nenhum deles tomar conta de seu corpo. Galileu empurrou os outros para o outro lado, fechou o portal e decidiu lutar ao lado de Etéria. Então, ele disse a ela que estaria ao seu lado, enquanto ela desferia o golpe fatal. Os demônios ficaram chocados ao ver que ela ia cortar a própria garganta para se livrar deles de uma vez por todas, e correram em sua direção para impedi-la, mas Galilei os deteve com suas redes. Teria começou a imaginar o quanto Jade havia sofrido para cometer suicídio repetidamente, enquanto Ren começou a chorar porque estavam prestes a se libertar de suas correntes e viver normalmente com os humanos. E ela viu Teria começar a cortar a própria garganta e causar a morte de si mesma e todos à vista, incluindo Galilei. Enquanto isso, o braço de Gis zombou da ideia de que a maldição poderia conviver com os humanos em um só lugar e se dar bem, achando isso um sonho patético. Então, ele olhou para o corpo de Lloyd e se sentiu frustrado, pois achava que teria mais tempo de entretenimento. Mas ele ficou surpreso ao ver seu corpo se transformando em um estado sólido e sendo esmagado em migalhas. Então, ele apareceu do nada ao lado de Green e tentou resolver a questão com o golpe de sua espada. Mas ele desviou a tempo e percebeu que Lloyd usou uma isca para escapar da morte. Lloyd começou a pensar em uma maneira de enfrentá-lo depois que todos os seus truques falharam e, de repente, pediu a Gisarm que procurasse outro lugar para continuar a luta, do outro lado. A Guilda dos Assassinos ficou surpresa com o ataque repentino dos demônios por trás do portão. Então, o responsável pelo ataque destruiu o portão e avançou em direção aos demônios, revelando que Albert e seus irmãos haviam vindo para salvar Lloyd. Ao chegarem, Albert e os outros perceberam que as coisas haviam saído do controle depois que os demônios tomaram o controle de Lordaust, enquanto Ren se sentia aliviado por saber que a ajuda havia chegado. Albert lança a ela um olhar penetrante e diz a eles que a prioridade deles é lidar com a situação. Quando Silpha sacou sua espada contra eles, ficaram horrorizados, e então ela disse que o plano deles havia sido exposto. Em seguida, perguntou onde estava Lloyd e ameaçou decapitá-los um por um se mentissem ou permanecessem em silêncio. Galloway teve que dizer a ela que ele estava no meio de uma luta dentro do palácio. Então Ren lhes disse que estava lutando dentro do palácio. Ren então lhes contou que estava enfrentando o Rei Demônio por eles e que todos eram seus aliados. Babelin colocou a mão sobre a boca dela e pediu que não esquecessem a promessa que haviam feito com Lloyd de manter em segredo o poder dele e de Green se encontrassem alguém do reino. Silpha se cansa de esperar, decide cortar a cabeça de Ren primeiro. Ela grita para que ela espere, e então diz que Lloyd está lutando contra um perdedor no bairro. Mas, para a surpresa delas, ela não acredita nelas e está prestes a se livrar delas. Mas Albert intervém. Elas esperavam que ele acreditasse nelas e continuaram gritando seu nome. Mas logo ficaram chocados quando ele disse a Silpha para começar a se livrar dos adultos primeiro. E quando viram a cueca de Lloyd em sua mão, ele perguntou por que estava lutando contra seu irmão por pessoas que deixaram uma coisa dessas como ameaça.
Galileu piorou as coisas ao dizer a ele que as roupas de Lloyd estavam manchadas com seus fluidos e que as deixaram penduradas para secar e quase o comeram vivo. Mas Hen se levantou e disse a eles que estava grata por terem salvado sua família, e que eles estavam tão preocupados com Lloyd quanto ela, e aceitariam qualquer punição em nome dos demais. Quando ela contou o que aconteceu com seu líder por causa dos demônios, e que foi por isso que Lloyd lutou por eles, um dos demônios apacou. Alias o afastou e o alimentou ao seu cavalo, então disse aos outros que deveriam acreditar em Hen, pois seu cavalo a teria comido se sentisse alguma animosidade em relação a ela. Calbert decidiu seguir seus instintos e distraí-los para levar. Cuidou dos demônios, então ordenou que Silpha fosse procurar Lloyd. Hen estava confuso e a deteve antes que ela saísse, tentando convencê-la de que ele estava lutando contra uma pessoa fraca e não precisava de ajuda. Então, para a surpresa de todos, Arrows escondeu uma área próxima a eles, aparecendo do nada e fazendo a ponte desabar. E quando viram os demônios nadando em direção à margem, perceberam que pretendiam cercá-los. Assim, Albert ordenou que todos voltassem para a margem do rio. Do outro lado, descobriu-se que Jissarun os havia interceptado deliberadamente, em acordo com Lloyd, para não serem descobertos e estragar sua luta. Quando retomaram a luta, Lloyd continuou a desviar de suas flechas. Lloyd percebeu que poderia deixar os outros cuidarem das coisas lá embaixo enquanto se concentrava em Jissar, enquanto Albert e Diane perceberam que sua magia era inútil contra a habilidade de regeneração dele e que precisavam de algo mais poderoso do que fogo antes que seus poderes se esgotassem com o tempo. Enquanto Albert estava pensando de um jeito. Ele ficou surpreso quando Silpha desapareceu de suas fileiras. Do outro lado, Silpha agarrou Shiro e pediu que ele a levasse até onde Lloyd estava, mas ele não se moveu devido à distância entre a ponte e o palácio. Enquanto pensavam em um truque que lhes permitisse atravessar para o outro lado, foram surpreendidos pelo salto repentino de Shiro na água, que acabou flutuando sobre a superfície, frustrado por seu fracasso. Então, um demônio apareceu e tentou surpreender Silpha por trás. Mas ela o interceptou a tempo, e ele admirou sua habilidade e rapidez em lidar com ele. Quando Silpha percebeu que os demônios são categorizados, ela se perguntou a qual categoria Pazuzu pertencia. Do outro lado, os soldados de Albert continuavam a queimar os demônios, enquanto Albert pensava sobre o que havia acontecido com este país e sentia a necessidade de salvar as pessoas cujos corpos haviam sido levados pelos demônios. Então, um dos demônios tentou atacá-lo por trás, e antes que ele pudesse defender-se, Babilônia desceu e torceu sua cabeça 360 graus, fazendo-o cair morto. Ele então se ofereceu para se unir e lutar contra os demônios, porque o lembrava de seu líder, Jay, e disse que estava ciente de sua má reputação e não pretendia fazer desculpas sobre como não tinham escolha a não ser continuar vivendo. Mas eles não são o tipo de pessoas que levam a vida na brincadeira. Albert agradeceu pelo conselho e se virou para o resto dos demônios para eutanizá-los e acabar com seu sofrimento, usando seus feitiços mais poderosos para incendiar toda a área. Quando ele estava exausto, Diane o ajudou a se levantar e disse que ele havia ido longe demais naquele ataque. Ele disse a ela que agora estavam lutando para vingar a perda de seus vizinhos e ordenou a seus soldados que não tivessem misericórdia dos demônios. Do outro lado, Silpha e os espadachins do submundo começaram a se enfrentar, e mesmo com suas técnicas mais poderosas, estavam bastante equilibrados, e nenhum conseguia tocar o outro, enquanto a Guilda dos Assassinos estava impressionada que um mero Maveste pudesse possuir tal poder. No final, cada um conseguiu infligir um ferimento na cabeça do outro, e os espadachins, enojados com a ideia de uma luta equilibrada contra um humano, decidiram abandonar a ideia de levar o corpo de um dos membros da gangue e levar o dela em vez disso. Silpha ficou surpreso ao ver que ele ia usar uma espada com a outra mão, enquanto todos estavam chocados ao perceber que ele estava usando o estilo de luta do Senhor Oz. Ele lhes disse que o dono daquele corpo costumava treinar tanto que sua mão esquerda estava coberta de hematomas, e achava que ele deveria ter vivido uma longa vida. Então, ele prometeu tomar o corpo de Silpha para que pudesse se divertir o suficiente desenvolvendo suas habilidades com a espada ao mais alto nível possível. Mas logo ficou chocado ao vê-la saltar em sua direção, pretendendo usar sua técnica da lâmina do diabo. O espadachim conseguiu bloqueá-la com grande dificuldade, sem perceber o que estava acontecendo. Ela lhe disse que havia aprendido sua técnica apenas observando, e explicou que a diferença entre eles era que ela podia roubar qualquer técnica, sem precisar possuir o corpo do usuário. O espadachim ficou furioso com suas palavras, e quando ela convocou Shiro, ele lhe disse que lutar ao lado dele seria inútil contra ele, mas ela já estava escondendo sua espada dentro de sua pelagem e se lembrou de quando Lloyd lhe deu essa espada depois de tê-la feito com Diane, e disse a ela que se certificou de que a espada fosse o mais forte e flexível possível, que estava confiante de que a espada suportaria sua força, e que ela seria capaz de derrubar um demônio com ela. Quando Lloyd contou a eles tudo o que sabia sobre demônios e sua possessão de corpos humanos, disse que podiam fazer o demônio morrer dentro do corpo humano. Mas o problema era que o corpo seria muitas vezes mais forte do que o normal, então bastaria um único ataque para causar um dano avassalador. Então, Silpha se aproximou dele e perguntou por que ele escolheu força e flexibilidade para a espada. Ele respondeu que sentia que ela estava deliberadamente sendo cautelosa ao brandir a espada, como se tivesse medo de que ela se despedaçasse devido à sua força excessiva. Ela se sentiu muito feliz por ele se importar tanto com ela e prometeu guardar essa espada. O diabo riu ao ouvir o nome de sua espada e disse que a questão já havia sido decidida depois que eles tomaram Lordos e o transformaram em um país para seu divertimento, informando que seu plano foi especificamente elaborado para atrair Jade, e o plano funcionou após anunciarem sua intenção de ir à guerra depois de capturarem os corpos da família real do país. A Guilda dos Assassinos ficou indignada ao saber que os demônios haviam provocado deliberadamente Jade por meio de sua fraqueza para forçá-lo a se mostrar para eles.
Ren correu em direção a ele, pretendendo dar-lhe um soco para vingar o líder, mas Silfa derrubou com um golpe e disse para ela não se meter em seu caminho, então se preparou para derrubar os espadachins e prometeu a eles que o pesadelo da guerra não se tornaria realidade. O espadachim estava empolgado para usar sua técnica secreta da lâmina demoníaca, e quando ele avançou em sua direção com toda a força, foi despedaçado em um movimento por Silfa, usando a técnica da mordida do tigre. Silfa se aproximou do corpo do espadachim e desejou poder duelar com um espadachim tão habilidoso quanto ele usando a técnica Lordus. Quando ela viu Ren chorando, pensou que o conhecia, mas Ren lhe disse que ela estava apenas chorando ao pensar que ele poderia ter sido feliz em sua vida antes de morrer. Percebem que ainda tem bons sentimentos dentro de si, e o título de assassinos não parece se encaixar. Al Galilei e Crow percebem que é a espada prateada que encontraram anteriormente, e de repente, o restante da ponte começa a desabar e eles ficam presos no meio. Lloyd apareceu na frente deles após desviar dos ataques consecutivos de Guisharm, ainda tentando descobrir como desviar de suas flechas e lançar um ataque contra ele. Ele começou a analisar seus ataques ao longo da luta para encontrar uma brecha que lhe permitisse derrotá-lo, e percebeu que o problema era que ele sempre tinha que se mover em alta velocidade, percebendo que Guissar poderia estar planejando esperar que sua energia mágica se esgotasse para poder finalizá-lo de uma vez. Ele pensou que poderia derrotá-lo com um feitiço que levava menos de 2 segundos para ser ativado, e convocou uma entidade flamejante gigante para desferir um soco em Guissar, que ficou atordoado ao vê-la e preferiu não ter suas roupas queimadas. Quando decidiu desviar, Lloyd já havia antecipado isso e estava preparando um plano de contingência quando o encontrou. Ele se foi. Ele usou detecção espectral para encontrá-lo. Quando o localizou, teve dificuldade em vê-lo devido à fumaça densa, e Green o alertou sobre um ataque surpresa. Quando percebeu que Guisharm não atacou com Shadow Wolf enquanto ele estava na fumaça espessa, percebeu que estava usando a linha de visão para definir um alvo para sua teletransporte. Ele hesitou por um momento e decidiu pousar. Ele vagou por um tempo e então agradeceu. Adeus, 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 adeus. Enquanto se certificava de que Dissar havia perdido seu rastro para que não pudesse atacá-lo, ele pensou que se aproximaria o suficiente para atingi-lo com a espada. Enquanto Dissar vagava pela fumaça à sua procura, ficou surpreso com a aparição de um grande número de clones de Lloyd se aproximando dele ao mesmo tempo. Ele percebeu que havia feito comida a partir de seu corpo para distraí-lo e, devido à sua falta de reconhecimento, teve que esperar até que o atacassem com espadas e então ele conseguiu identificar o verdadeiro Lloyd quando percebeu que ele era o único entre eles que não estava usando uma espada de barro. Depois de empurrá-lo, disse que ataques mágicos e físicos eram inúteis contra ele e que não precisava executar o plano usando seu corpo real, pois ele se regeneraria de qualquer forma. Após algum tempo, ele notou que seu clone ainda estava agarrado a ele e o observando em silêncio. Ele conseguiu identificar o verdadeiro Lloyd quando percebeu que ele era o único entre eles que não estava usando uma espada de barro. E ficou chocado com o fato de que havia arriscado dar uma de suas bonecas sua espada de verdade para atacá-lo, e continuou procurando a verdadeira entre elas até pensar que ela estava se escondendo acima dele, pois era o lugar mais visível. Mas seu corpo logo se incendiou depois que o verdadeiro Lloyd apareceu atrás dele e conseguiu feri-lo. Ele se sentiu orgulhoso por seu plano finalmente ter funcionado, mas pensou que a possibilidade de as coisas darem errado para ele era alta, pois seu sangue só poderia se mover de maneiras limitadas e ele logo seria descoberto. Enquanto Gissarum pensava em uma maneira de pegá-lo, decidiu optar pela saída mais fácil e atacá-los todos de uma vez. Ele conseguiu localizá-lo usando sua barreira, então correu em sua direção e quebrou sua barreira com a mão. E, ao agarrar sua cabeça e esmagá-la, ficou chocado ao perceber que não era o verdadeiro, dificultando a localização dele com suas habilidades. Mas ele não desistiu da ideia de atacá-los todos de uma vez, e ao imaginar como poderia ser reconhecido na multidão, achou isso muito empolgante, e se divertiu eliminando o maior número possível de bonecos para encontrá-lo. Enquanto isso, Lloyd estava basicamente usando sua técnica de camuflagem para desviar das flechas e se mover livremente entre os fantoches, quando decidiu arriscar e surpreendê-lo com um golpe certeiro por trás com sua espada, na qual havia colocado todos os feitiços que havia coletado. Naquele momento, Grimm estava tremendo de medo de sua ousadia excessiva e do fato de que ele pretendia tentar usar a técnica que Jade havia passado a vida inteira descobrindo e falhar, e tentou convencê-lo a fugir enquanto ainda tinha uma chance. Mas ele sabia em seu coração que não perderia a oportunidade de aprender sobre uma magia desconhecida. Depois que Lloyd usou os feitiços coletados dentro da espada, ele entrou em um mundo cheio de feitiços e talismãs, e continuou procurando por Jade, mas não conseguiu encontrá-lo e acabou cercado por círculos de feitiços mágicos. Lloyd então decidiu se expor bem na frente de Guissar e, quando percebeu o ferimento em seu rosto, ele percebeu que não estava usando uma barreira para se proteger e pensou que havia sucumbido à ideia de que não poderia vencê-lo. Então, perguntou por que ele estava lutando pela patética guilda dos assassinos e disse que ele não era como eles e estava, de alguma forma, quebrado, assim como ele. Lloyd respondeu que leões não perguntam por que têm garras e presas, porque isso nunca os incomodou, e o mesmo se aplica a ele. Ele nasceu forte e isso é tudo o que tem, ao contrário dos humanos, que vivem em sofrimento por causa do que lhes falta. É por isso que a melhor opção deles é magia. Guisharm disse a ele que não se importava com tudo isso, então ele se lançou contra ele e decidiu acabar com ele. E foi nesse momento que Lloyd o atingiu com um soco estrondoso que causou uma dor mortal. E então, lhe disse que desta vez o atacou usando a técnica de respiração, enquanto Guisharm estava furioso porque conseguiu determinar para onde ele se moveria. Então Lloyd se sentou em uma pedra e pediu que ele mostrasse mais de sua força. E Guisharm pensou que havia sido enganado por um golpe de sorte. E então Lloyd perguntou se ele ainda se lembrava do que Jade lhe dissera antes de sua morte, e ele fingiu não se importar. Mas ficou chocado quando Lloyd lhe disse que ele perderia, como Jade havia dito, enquanto a voz de Jade começava a invadir sua cabeça. Ele corre em direção a Lloyd com toda a força, que começa a desferir chutes dolorosos de todos os lados.
Enquanto Ji-Sarun acredita que pode se recuperar assim que recuperar seu equilíbrio e desviar dos golpes, o problema está em saber para onde ele pretende se mover para escapar. Lloyd então lança um ataque estrondoso de Hellstorm para empurrá-lo para a lava que ele deixou para trás. Ji-Sarun percebe que está em apuros e não consegue localizar sua posição atual, então tenta evitar cair nela, se movendo até conseguir passar por Lloyd e voltar à superfície. Lloyd provoca. Ele o prende e ameaça tirar sua vida se não estiver mais se divertindo e ficar sem ideias. A raiva de Ji-Sarun atinge seu auge e ele diz que agora vai exterminar o mundo com seu próximo ataque. Lloyd e Green ficam surpresos quando ele usa todo o seu poder mágico para criar uma enorme esfera negra conhecida como Esfera da Escuridão Mortal. Ji-Sarun apontou a esfera diretamente para Lloyd. Ficou rapidamente chocado ao descobrir que desapareceu antes de alcançá-lo. Lloyd então lhe disse que era capaz de apagá-lo com uma técnica semelhante, o Feitiço do Vazio, que envia qualquer habilidade usada por seu oponente para outra dimensão e a transforma em poeira. No passado, enquanto explorava todos os detalhes dos feitiços mágicos, ele havia feito um experimento sobre fazer duas bolas colidirem entre si ao mesmo tempo e viu que o resultado seria zero e ambas as bolas desapareceriam. Ji-Sarun ouviu que ele estava brincando com bolas de luz para aprender magia. Ele ficou louco e disse que leva muita energia para criar uma única bola. Ele comentou que estava ansioso para ver o que resultaria da colisão de duas forças. E o resultado foi tão decepcionante quanto ele se sente agora sobre isso. O braço de Giz não parava de reclamar sobre um humano ter a capacidade de imitar uma de suas habilidades, e prometeu tirar seu corpo e brincar com sua energia mágica como quisesse. Enquanto corria em direção a ele e o agarrava, ficou horrorizado ao entrar seu campo de energia mágica e descobriu que além da imaginação de qualquer ser vivo. Lloyd decide tomar as rédeas da situação e o atinge com dezenas de bolas de vácuo simultaneamente. Antes que ele consiga escapar, acaba desaparecendo na imensidão. Enquanto isso, Albert e Diane lutam lado a lado, incapazes de ver seus inimigos por causa da fumaça. Mas, graças ao olfato de Lyro e Shiro, conseguiram localizar os demônios e devorá-los. Silpha se perguntou por que, de repente, sentiu um odor agradável, que acabou sendo o veneno de Ren, quem lhes disse para não respirar muito fundo porque duvidava de sua capacidade de controlar seu poder ainda. Albert achou que conseguiria ver melhor quando o sol nascesse, mas, ao olhar para o relógio, percebeu que o céu deveria estar claro agora, e quando olharam para o céu, estava escuro, mas de uma maneira um pouco diferente da escuridão da noite. Enquanto isso, o braço de Giz estava sendo puxado para o vazio, e ele tentava desesperadamente desviar da bola de Lloyd, mas sem sucesso. Ele pensou em deixar o corpo de Jade, mas antes que pudesse escapar, ele ficou preso entre seus dentes pelo fenômeno mortal da rigidez. Quando não encontrou uma maneira de fugir, pensou em fingir ser Jade, que recuperou a consciência após a morte do braço de Giz, e implorou para que ele parasse sua bola e o salvasse antes que morresse. Mas Lloyd não se importou com esses truques e decidiu acabar com ele e esmagá-lo dentro do vazio. E ele conseguiu escapar. E quando tudo terminou, o sol da manhã surgiu e surpreendeu o fantasma de Jade parado atrás dele, sorrindo antes de desaparecer. Quando Ren viu a luz do sol, lembrou-se de Jade contando-lhe sobre a lenda do sétimo príncipe, e que no dia de seu nascimento houve um grande incidente dentro do Palácio Real, e descobriu-se que foi porque ele usou um feitiço mágico ao nascer. E então todos não conseguiam entender e consideravam aquilo um boato, enquanto Jade esperava que o príncipe, que tinha um grande talento para a magia, pudesse um dia livrá-los de suas maldições e tirá-los de seu esconderijo. Então erigiu uma lápide em um lugar distante dos demais túmulos para Jade e colocou seu emblema no monumento em vez de seu corpo, que foi consumido pelo vazio como uma lembrança. Quando Green admirou sua habilidade de usar o feitiço do vazio, apesar de seu ritmo lento, ele respondeu que já havia decifrado a técnica do Lobo das Sombras. Em seguida, contou a ele que havia criado um feitiço que lhe permitia saber quando Disarm estava usando-a, e então a vinculou a seus movimentos reflexivos para liberar um vácuo, tornando fácil prender Disarm e desviar de seus ataques. Ele então admitiu quão poderoso era e que havia arriscado sua vida ao decidir decifrar seu feitiço durante a luta. Mas ele não teria ficado satisfeito se não tivesse descoberto sua habilidade antes de morrer. E quando se lembrou de ter entrado no domínio do feitiço de Jade, percebeu que havia copiado um feitiço inteiro do Lobo Sombrio antes de morrer, na esperança de que alguém no futuro viesse em busca de uma maneira de superá-lo e levasse o crédito por derrotar Jissar. Enquanto isso, Ren estava sentada atrás de uma árvore ouvindo a conversa deles e decidiu expressar sua gratidão a ele por vingar Jade. Assim que ela percebeu Albert se aproximando, Grace se escondeu atrás do monumento. Quando ele pergunta sobre o túmulo, Lloyd fica confuso no início, mas Albert lhe diz que sabe o que aconteceu entre ele e a gangue e que eles pediram sua ajuda porque ele é um especialista em magia e pode conectá-los a Jade, mas acabaram sitiados por uma horda de demônios. Ao relatar o que a gangue lhe contou, Green percebe que eles inventaram uma história para garantir sua segurança, impressionado com sua capacidade de derrotar um demônio sozinho. Ele lhe disse que estava orgulhoso dele, mas, infelizmente, teria que deter a Guilda dos Assassinos por cometer uma série de crimes para viver, além de sequestrar um membro da família real e arrastá-lo para uma guerra. Em seguida, acrescentou que aceitariam qualquer punição e estariam dispostos a compensar tudo isso servindo-o por toda a vida. Então, apontou sua espada para ele e o avisou que assumiria total responsabilidade se ele concordasse em adotá-los e eles fizessem algo errado, pois ainda seriam um grupo de fora da lei.
Lloyd decidiu assumir total responsabilidade por eles em troca de um perdão. Albert se ajoelhou na frente dele e disse para ele não pensar que as pessoas não se importavam com ele só porque era o mais novo entre eles, e não deixar que isso o isolasse, pedindo ajuda sempre que precisasse. Enquanto o abraçava e acariciava sua cabeça, foram interrompidos por Tal, correndo em direção a eles, preocupado ao ouvir que Lloyd estava em apuros. Mas quando sua preocupação foi recebida com silêncio e, após observar suas reações apáticas, ela percebeu que o problema já havia sido resolvido e sua presença era irrelevante. Então, ela se virou silenciosamente. Todos correram atrás dela para agradecer por tê-los ajudado a lutar contra Pazuzu. Eles foram embora. Green achou gentil da parte de Lloyd concordar em assumir a gangue. Mas ele disse a ele que eles eram a nova fronteira do mundo mágico e seu potencial não deveria ser deixado de lado. Tal expressa sua confusão com a presença da Guilda dos Assassinos. Mas Albert diz a ela que esta é uma reunião espontânea e que ela deveria se concentrar em se divertir. Galilei lhe diz que o líder deles não gostava de se prender a coisas tristes, então preferiam se despedir com um estrondo. Então, Albert decide celebrar à sua maneira, própria da Guilda dos Assassinos. Enquanto se divertiam juntos, Téria se aproximou de Albert e ofereceu-se para tomar um drink com ele. Mas ele teve que recusar, já que é um príncipe e administra um negócio relacionado à família real. Então ela decidiu usar seu poder para seduzi-lo. E antes de se permitir tomar um drink com ela, ele se lembrou do líquido da Galileia que enchia as calças de seus irmãos. Hen pede a Silpha para deixá-la trabalhar ao lado de Lloyd, como uma forma de mostrar sua gratidão. Mas Silpha diz a ela que não pode tomar essa decisão, e que ela terá que perguntar ao próprio Lloyd. Ela foi atingida. Encontrá-lo no banheiro com eles depois que Silpha o trouxe, e ele disse a ela que não se importava que ela trabalhasse para ele. Ela perguntou se ele tinha certeza de que era aceitável ter uma maldição de veneno como a dela com ele, e ele percebeu que nenhum deles havia aceitado a habilidade com a qual nasceram. Então, ele disse a ela que, se ela conseguisse entender a natureza de seu veneno e decompor em elementos, poderia trabalhar como farmacêutica e salvar muitas vidas. Ela ficou surpresa ao perceber que a ideia de que seu veneno poderia salvar pessoas em vez de matá-las, então ele a aconselhou a decodificar seu poder e transformá-lo em magia comum, e, em seguida, reformulá-lo como um feitiço, e disse a ela para considerar isso uma tarefa de longo prazo que ele lhe atribuiria. Hen lembrou de seu sofrimento todos esses anos e das pessoas que a perseguiam por causa de sua maldição e que ela finalmente foi redimida e acolhida na sociedade, e percebeu que Lloyd a aceitava e a todos pelo que eram e que ele nunca se referiu à maldição, prometendo trabalhar duro antes de partir. Anos depois, Ren foi designada para trabalhar como a criada pessoal de Lloyd, sob a supervisão de Silphus. E quando ele foi se encontrar com seu pai junto de Albert, pensou que receberia uma boa bronca, mas ficou surpreso ao encontrar Charles elogiando seus esforços e vivendo sua vida para aprender mais sobre magia, como desejava fazer desde que foi ressuscitado.